conseguir. Essa gravação pode ser usada na TV Crefito 4 para aqueles que não acessaram, né, no nosso canal do YouTube. Então, a partir de agora, iniciamos a gravação, né, e todos que permanecerem conscientes aí com, né, os termos de uso da imagem, voz, de participação. Bom, uma satisfação a gente estar em mais uma edição do Crefito 4.0, né, uma trilha de gestão nos diversos settings, né, cenários de atuação, contexto de atuação. A gente iniciou essas trilhas inicialmente com trilhas de formação paralela direcionados para domiciliar, ambulatorial e hospitalar. Nós teremos, neste ano de 2026, 3 encontros, hoje para atenção domiciliar, na próxima quarta-feira para atenção ambulatorial e na próxima quarta-feira subsequente, daqui 15 dias, a hospitalar. E hoje a gente tem o privilégio de estar iniciando aqui esta atividade com uma exposição. A gente vai ter um momento depois para a gente fazer uma roda de conversa e debater e trazer reflexões, inclusive vocês. Mas neste primeiro momento eu tenho a satisfação de estar convidando e dando a palavra para o nosso colega fisioterapeuta, acima de tudo, né, mineiro, né, doutor Tarcísio Aquino, que é graduado pela PUC Minas, né, no campus Poços de Caldas. Ele é mestre em Ciências da Reabilitação, membro da Comissão de Atenção Domiciliar, Saúde Funcional, Cuidados Paliativos Diagnósticos e Procedimentos Fisioterapêuticos do Conselho Federal e membro da Comissão de Saúde Pública do Crefito 4. Né, atua com reabilitação, saúde coletiva, e hoje está como o coordenador geral de atenção domiciliar do Ministério da Saúde. Então, assim, primeiro, mais uma vez, viu, Tarcísio Aquino, parabéns por assumir um cargo de tamanha representatividade, elevando aí a dignidade, o prestígio dos profissionais fisioterapeutas, né, em nível federal. E aqui a gente tem hoje o privilégio de falar sobre assistência domiciliar para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, tá? Uma boa noite. Eu não estou te vendo ainda, Tarcísio, essa plataforma, mas você está por aí, né? Eu não estou vendo o Tarcísio. Deixa eu ver aqui só. Ele disse que já entrou. Deixa eu só mandar uma mensagem para ele aqui. São Eu muitas. tô vendo ele. Ah, é? Ah, Uhum. você me ouve, Tarcísio? Acredito que é a conexão que não está muito boa. A internet dele não tá boa, não. Ah, agora eu Do estou doutor vendo, Anderson também não Tarcísio. está muito boa, não. Eu Doutor estou em Anderson, trânsito, gente. Eu estou em Juiz de Fora, né? a Estou sua em não está Juiz de muito Fora. boa também, não. As duas, tanto a do Tarcísio quanto a sua, doutor Anderson. A internet está bem ruinzinha. Tá. Vamos ver agora se o Tarcísio. Agora estou vendo o Tarcísio lá. O Anderson eu tô ouvindo direitinho. Não tem delay, não tem nada, imagem limpa. O Tarcísio dá pra ver, mas não dá pra ouvir. Aqui também para mim, ok. Sim, é que os dois estão com um sinalzinho de internet lenta, mas dá para ouvir um pouco picado, doutor Anderson, mas dá. O Tarcísio realmente zero. Ele está tentando ajustar o fone lá, vamos ver. Não, não escutamos, Tarcísio. Também não. E agora? Agora sim.
Opa, finalmente. Eu não sei o que Boa noite, aconteceu aqui. obrigado aí. Boa noite, obrigado por você. Bom, gente, de repente pode ser que a gente ainda tenha algum problema aqui com o áudio, que eu não sei se o meu fone está carregado. Qualquer coisa, eu entro pelo celular, tá bom? E também estou um pouco rouco. Bom, primeiro, obrigado, doutor Anderson, mais uma vez, pelo convite, pela parceria de sempre. Né? Eu acho que, antes de mais nada, antes da gente, né, comentar sobre tudo que a gente tem hoje aqui, nesse tempo, reforçar que, né, o CRIFITO 4, no papel, representado pelo doutor Anderson, desde que, desde o início, sempre procurou trazer qualificações para a gente. Eu mesmo fui várias vezes aqui, participei como, né, ouvinte, como participante. Então, eu acho que é um grande diferencial e o que é importante, o que é bom tem que ser dito, né? E, assim, a gente não pode deixar isso passar, isso morrer, e tudo tem que continuar, né, nesse sentido. Então, eu queria agradecer a oportunidade e a oportunidade também para falar com, né, com tanta gente aqui, que 119 pessoas, isso é muito legal. E fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais provavelmente estão aqui também. Então, acho isso importante que a gente vai falar de atenção domiciliar, reabilitação, e reabilitação o fisioterapeuta não faz sozinho, né? E antes também da gente iniciar a nossa conversa, né, o doutor Anderson já me apresentou, mas eu gostaria de falar um pouquinho da trajetória para que todos entendam um, a questão de onde que a gente consegue, como que a gente consegue trabalhar em relação à saúde pública, porque geralmente quando nós saímos da faculdade, né, eu sou um desses, que eu sou formado, sou de 2002, sou mineiro, eu sou de uma cidadezinha que se chama Ipuiú, né, eu nasci lá, mas eu vivi minha vida praticamente inteira em Poços de Caldas, desde a infância, enfim, me formei lá e fiquei lá. E, assim, quando a gente se forma, né, na graduação, pelo menos eu sempre voltei, sempre fiquei focado muito na questão de urgência, emergência, porque naquela época, para mim, a reabilitação era algo assim demorado. Eu sou uma pessoa muito acelerada, eu tenho pensamento acelerado, pode não parecer, mas sim. Então, eu queria as coisas para a hora, prático, né? Então, eu sempre quis alguma coisa muito rápida, para eu ver uma recuperação rápida, e sempre me atraí para essa parte cardiopulmonar, tanto que eu fiquei na UTI durante muito tempo, urgência, emergência, enfim. E nunca, a atenção domiciliar nunca foi o meu forte, né? E olha que paradoxo, né? Porque, assim, eu sempre, como eu disse, eu sempre procurei, sempre gostei das coisas mais instantâneas, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito desafiado. Eu gostava muito de entender como as coisas acontecem e não somente fazer. Eu queria fazer acontecer e entender como as coisas são feitas e como as coisas chegavam naquele ponto, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de estudar muito, muito curiosa, de procurar. E aí, em determinado momento, eu me vi, né, passei no concurso de postos e me vi lotado na atenção domiciliar, no programa Melhor em Casa. E naquela época, em 2014, eu, atuando como fisioterapeuta mesmo, né, a gente sempre entendia a atenção domiciliar, o programa Melhor em Casa, desde aquela época, como um programa mais voltado para vigilância, para promoção de saúde, para orientação de cuidador. E, na verdade, ele não nasceu para ser assim, mas devido à logística, falta de compreensão, embora eu tenha sido uma pessoa muito curiosa, naquele momento eu não conhecia muito bem as diretrizes, a portaria, enfim. Acabei assumindo o desafio e é a primeira vez que eu tive um contato fora de um ambiente controlado, que é o hospital, né? Porque quando você vai trabalhar no domicílio, você trabalha num ambiente que não é controlado, um ambiente que tem uma característica multidimensional, né? Então, são várias culturas, várias questões assim que você traz para o seu entendimento na sua atuação. E quando eu entrei, né, junto com a EMAP, que é a equipe multiprofissional de apoio, que na minha época nós éramos compostos por fisioterapeuta, eu, a nutricionista e a fonoaudióloga, aí nós começamos a desenvolver o trabalho, mas sempre voltado um pouco para a orientação. E aquilo me incomodava de uma forma, me incomodava muito, porque eu não conseguia desempenhar o meu papel. Enfim,
E aí sempre fazia uma ausculta, sempre orientava a mobilização, fazia um exercício aqui ou outro, e tive o primeiro contato com algo que me provoca e que a gente está trabalhando hoje no Ministério, que é o que a gente chama da área cinzenta do cuidado, é o que mais me provocou e me fez sair do programa na época, porque é o pós-AVC, é o paciente acamado, é o paciente em cuidado paliativo crônico, que não está na iminência, né, de fim de vida, mas precisa de cuidados paliativos, porque não adquire mais a sua recuperação funcional para determinada autonomia. Enfim, então, assim, como que eu ia atender esse paciente só prestando vigilância, promoção de saúde? Aquilo me incomodava muito, até que, e outra, a logística atrapalhava um pouquinho. Eu estou contando essa história para vocês entenderem o movimento que a gente está fazendo hoje. Então, aquilo me incomodava, e falo de saúde pública, mas isso também não quer dizer que o que eu vou apresentar hoje para vocês seja também direcionado para a saúde suplementar, saúde privada, inclusive, né, o profissional autônomo. E isso é muito importante, porque é mais desafiador ainda, porque você não tem uma equipe pronta de apoio para você naquele momento. Bom, então, eu consegui, aliás, a gente, né, fui provocado, e aí com esse paciente, a gente não conseguia evoluir muito, né? E os pacientes e os familiares, eles esperavam que a gente fosse fazer fisioterapia todo dia e que ficasse ali. Imagina você atender uma população, a população de uma cidade de 150 mil, 170 mil na época, habitantes. Dá para você fazer fisioterapia domiciliar na casa de todas as pessoas. E é importante a gente ter essa consciência também, porque não existe fisioterapia pelo SUS dedicada, centrada no paciente exclusivamente. Aliás, como um equipamento de fisioterapia ambulante, isso não existe, né? O que existe são equipes de os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais inseridos nos programas da saúde pública, tanto na atenção primária quanto na atenção especializada. E o que a gente tem que fazer hoje é potencializar os profissionais que se encontram na rede. Então, como não existia, eu não conseguia exercer devido à logística e também tamanho e dimensão do município, a fisioterapia para todo mundo. E aquilo me incomodou até que, em determinado momento, eu fui parar na ouvidoria, porque o familiar se queixou de que a gente só entrava na casa do paciente, conversava, orientava e ia embora. E, de fato, é algo que incomodaria. Eu, como paciente, isso iria me incomodar também. Agora, eu não imagino uma pessoa que não tem letramento em saúde, que não tem um conhecimento, né, como realmente, qual é o desafio da saúde pública. E aí foi que eu pedi para sair da equipe e coincidiu que logo depois, 2 anos depois, veio a pandemia e eu fiquei todo o período da pandemia dentro da sala vermelha da UPA. Então eu estava ali na minha zona de conforto, que era urgência e emergência, ventilação não invasiva, nananã, né, e aquela epidemia. No começo a gente não teve muito problema, aliás, assim, muita intensidade, né, no trabalho, mas logo depois, ali por volta de 2020, as coisas começaram a complicar e a gente sabe disso. Então, eu presenciei todos os momentos tensos, né, em relação à condição desse paciente, do Covid. Já presenciei óbitos ali frequentes, enfim. Eu me lembro que 5 horas da manhã, eu não ficava 24 horas, mas sempre me ligavam, porque vem para cá, abria a porta da sala vermelha e você tinha aquele tanto de paciente procura em ventilação, enfim. Por que eu estou trazendo isso, né? Eu sei que vai ter um momento do hospital, da urgência, mas é para entender que Melhor em Casa, a atenção domiciliar, ela também está inserida num contexto de atenção especializada. Ela não é igual estou falando do viés que eu iniciei, né? De atenção primária, enfim. Não quer dizer que a atenção primária, pelo contrário, ela é transversal e nosso papel é tensionar a atenção primária para que realmente a gente consiga ter um cuidado integrado na rede. Mas, enfim, e aí, naquele momento, aquilo me intrigava, eu comecei a estudar muito, muito, muito mesmo, e eu comecei a postar algumas coisas no Instagram sobre desmame de cama, desmame de ventilação mecânica no domicílio, fazer transição de cuidado, e acabou que eu acabei voltando para o Melhor em Casa, e logo depois eu acabei assumindo a coordenação do Melhor em Casa em Poços. E aí a gente teve a oportunidade, eu acho que tem até uma fisioterapeuta que trabalhou, aliás, acabou me substituindo lá, que é a Natália, eu acho que ela está aqui, e aí, naquele momento, a gente começou a trabalhar com indicadores, porque quando eu fui provocado no início de como de que a gente não trabalhava, como
a sociedade queria, eu tinha que comprovar de alguma forma que a gente desenvolveu o trabalho. Então, nós criamos o que nós chamamos de indicadores assistenciais lá. Né? Então, e é um modelo que eu trouxe para o Ministério, está em portaria, porque a gente tem que recomendar boas práticas, né? E funciona até hoje, que eu sei. E naquele momento eu comecei a olhar muito para o desempenho funcional do paciente, daquele paciente da área cinzenta, né, que é o que a gente chama, que é o pós-AVC agudo ou crônico, que da atenção primária, é muito complexo para eu acompanhar, eu preciso do melhor em casa, ou da atenção domiciliar especializada e o melhor em casa. Mas é muito simples para eu acompanhar, não é tão complexo. E o que acontecia? Quem saía perdendo era esse paciente que ficava perdido ali. Por isso que a gente fala área cinzenta ou no limbo do cuidado. São termos que não são legais de serem utilizados, mas né, acabou sendo culturalizado e a gente está tentando evitar isso. Enfim, e aí eu comecei a colocar algumas coisas ali no Instagram sobre desmame de cânula. A gente conseguiu fazer desmame de cânula, principalmente para paciente pós-Covid, mostrando a potência da atenção domiciliar nesse processo de reabilitação no domicílio, naquele paciente que poderia estar ocupando um leito hospitalar. Né? E quando se ocupa um leito hospitalar, você tira a possibilidade a cada dia de 52 pessoas serem internadas. Né? É um cálculo que a gente tem. Então, imagina, eu não falo em economia de dinheiro, eu falo em o saving, né? Que é a alocação de recursos. Se você libera esse leito para o domicílio, onde o cuidado é mais humanizado, mais integrado, você libera acesso e você faz o quê? Que o sistema consiga funcionar adequadamente. Então, a gente criou esse sistema, a gente potencializou isso lá no nosso trabalho, e aí o Ministério da Saúde me viu postando algumas coisas e me convidou para participar da atualização da portaria da atenção domiciliar. Então, eu participei de um grupo de trabalho durante 3 meses de construção intensiva, à distância, presencial aqui em Brasília. E aí acabamos, né, esperamos um tempo para publicar a portaria, e quando eu vim aqui em Brasília também pelo COFITO, eu passei para visitar a coordenação de geral de atenção domiciliar, e ali eu recebi o convite da ex-coordenadora, Mariana, a integrar a equipe dela. E eu achei que foi uma brincadeira, mas eu vi que depois que era sério, eu demorei 5 meses para aceitar. Eu fui muito provocado, porque eu não queria sair da minha zona de conforto, concursado, né, trabalhando como gestor no município, dando aula, enfim, fazendo outras coisas, mas eu fui desafiado, né? E aí já era. Aí eu acabei aceitando, vim, pedi o afastamento durante 2 anos, venceu o meu afastamento. Eu não consegui a sessão, porque eu poderia ter conseguido a sessão, mas os processos não avançaram, e acabou que eu pedi exoneração, porque eu me reconheci aqui no trabalho, aqui na saúde coletiva. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa no momento que não seja isso. Então, eu me identifiquei tanto que, né, depois da minha coordenadora aposentou agora no final do ano, eu ocupei o cargo da coordenação geral. Por que eu contei essa história? Pelo desafio que a gente tem. Não é para falar só de mim. E também sabe por quê? Porque para todo mundo enxergar, eu tenho 48 anos, faço sábado, 48 anos. Então, assim, nunca é tarde para a gente tentar se realizar na profissão. A fisioterapia, ela tem esse estereótipo, né, de que é bico, fisioterapia domiciliar, eu saio da faculdade, a primeira coisa que eu vou fazer é atenção domiciliar, mas é só para ganhar um dinheirinho, para eu ir para a UTI, porque a grande maioria quer ir para a UTI, fazer pilates, enfim. Mas não, eu acho que o estudo diferencia a gente, né? Então, e a curiosidade e o desafio. E eu, se me desafiar, eu fico constantemente incomodado, até que eu consiga resolver. Enfim, e aí aconteceu isso, e eu falo isso para vocês entenderem o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. E aí, além de vocês entenderem como a gente consegue transformar a nossa profissão, né, como nós conseguimos ser profissionais de excelência, a gente consegue entender que a gente consegue mudar a vida do outro, né, o paciente, que é o nosso principal objetivo. Então, trazer o cuidado para o domicílio é a melhor solução de sustentabilidade de saúde pública e de humanização. Então, isso é muito interessante, porque
a gente sabe que está acontecendo uma densidade demográfica e uma densidade, aliás, uma transição demográfica e uma transição epidemiológica. O que significa isso? Nós estamos envelhecendo mais, uma transição demográfica, né? No início do século passado, 1940, 1950, até a metade, as pessoas morriam mais por infecção e não por doenças cardiovasculares, né? Hoje, naquela época já existia antibiótico, mas a transição foi ocorrendo gradativamente. Hoje nós morremos de doenças cardiovasculares, síndromes metabólicas, de péssimos hábitos de vida e não morremos mais de infecção. Morremos, mas não como era antes. Então, o quê? Nós evoluímos, trouxemos a tecnologia dura, trouxemos dispositivos para nos fazer sobreviver e a gente entra numa nova fase, né, epidemiológica e também, que é o quê? Aqui são os pacientes que a gente coloca dispositivos artificiais para manter a vida. E será que isso é ético, é bioético? Então, é uma nova discussão epidemiológica. Bom, e aí o que nós podemos entender disso tudo, nessa transição? As doenças cardiovasculares aumentaram. Então, com isso, nós temos também o quê? A transição epidemiológica. Então, as doenças crônicas não transmissíveis aumentaram. Obesidade, apneia do sono. A apneia do sono é considerada nas doenças uma doença crônica não transmissível, né? Agora, decorrente de alterações cardiopulmonares e metabólicas. Enfim, e endócrinas. Mas, enfim. Então, a gente tem uma gama de doenças, de doentes, a gente está sobrevivendo mais, a gente está aumentando a população, nós estamos envelhecendo mais e nós não temos mais jovens para sustentar a nossa política pública, a nossa saúde pública, né? Então, é o grande desafio. E por que eu falo isso? Porque... deixa eu compartilhar, né? Por que eu falo isso? Deixa eu achar aqui primeiro. Gente, só um pouquinho, pessoal. Eu falo isso porque... Achei. Bom, já fui apresentado. Eu falo isso, mas aí eu não vejo vocês. Deixa eu voltar aqui, depois eu continuo. Mas esse é um defeito dessa plataforma, sabe, Tarcísio? O Microsoft Teams, ele, na hora que a gente liga a apresentação, a gente não vê mais ninguém. Mas eu acho que tem um jeito aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu sei que a gente tem um pouquinho de tempo, né? Então, dá pra gente... não consigo mesmo, não. Não consegue, não. A gente vê a sua apresentação e você, mas você só vê a sua apresentação. Problema, eu vou continuar, tá? É que parece que eu estou falando sozinho e isso me incomoda um pouco, mas tudo bem. Realmente eu consegui aqui. Vou compartilhar aqui. Então. E aí, onde que eu estava? Ô, Tarcísio, é só você só não colocar como apresentação, você deixa aparecer os outros slides, aí você consegue. De jeito, Flávio. Vou compartilhar aqui, tá tudo bem. Senão a gente perde o fio da meada aqui. Vocês estão conseguindo Tá dando visualizar? para ver, tá. Nós estamos vendo. Fica tranquilo, vendo. Tarcísio. Fica tranquilo, Tá bom. Tarcísio, nós estamos aqui com você. Obrigado. Bom, é isso então, né? Então, o grande desafio é a gente suprir a saúde pública, né? E, tipo assim, estamos envelhecendo, como o nosso sistema, o sistema de aposentadoria vai chegar um momento que não vai suprir isso, impostos, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa olhar para o domicílio, de onde a gente sempre foi cuidado, a gente nascia em domicílio, a gente morria em domicílio, e depois que dessa cultura hospitalocêntrica, isso foi, né, para outro nível, e hoje em dia a gente não tem mais essa visão humanizada do domicílio, então a gente tem que resgatar a exemplo de outros países, né, principalmente os europeus e os asiáticos. Eles olham muito para o cuidado no domicílio e envelhecimento saudável. Então, esse modelo é o que a gente tem procurado atender, né, trazer para o Brasil. É um grande desafio, devido também à continentalidade, né, do tamanho do nosso país, as diferenças regionais, as vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades orçamentárias, enfim, condições de vida. É muito desafiador.
Então, e qual seria o principal ponto de atenção do cuidado no futuro? Hoje, né, já tem que ser, e no futuro, atenção domiciliar. E isso já é algo que vem sendo trabalhado junto nos outros países, não somente com o olhar da saúde pública, mas o turismo. Então, quanto mais se investe em turismo, uma parte do dinheiro é destinada para o cuidado desses pacientes, inclusive aqueles que não têm mais familiares. Isso acontece muito pela longevidade, enfim. Hoje em dia, né, o casamento, a união também não é como era antigamente. Então, existe muita gente, né, que tem um relacionamento que é solteiro, envelhece sozinho, e essa é uma preocupação, por isso que a gente tem esse olhar do cuidado paliativo também em relação. Não vou falar muito de cuidado paliativo, mas o cuidado paliativo, quando a gente fala dele, é sempre olhando para o final de vida, pelo sofrimento. E não, é o contrário, o cuidado paliativo é para tirar o sofrimento. Então, qualquer doença que agrava a saúde, traz sofrimento, a gente tem que entrar com cuidado paliativo. Bom, e aí eu não sei se vocês conhecem, tem um sanitarista, o Eugênio Vilaça. Uma vez eu assisti uma palestra dele e me impactou muito, né, que ele trouxe esse contexto e ele disse, inclusive, que a atenção domiciliar, se já não é, será o principal ponto de atenção aqui no Brasil, na rede de atenção à saúde, principalmente pública, em 10 anos. Eu ouvi isso há 4 anos. E olha a missão que a gente está, e eu, né, assumindo essa posição, estando, né, não sei como será no futuro, mas estando iniciando essa reconstrução na política pública, e isso é fascinante. Então, ao invés da gente olhar para a criação de leitos de UTI, porque é isso, né, que acontece com essa cultura hospitalocêntrica, a gente tem que olhar para a atenção domiciliar. E tendo lugares de fala, como o CREFITO 4 permite, como o COFITO permite, como outras instituições nos permitem aparecer para trazer essa consciência, é importante demais, porque faz parte, né, da política, né? A ação social, a mobilização social é importante. Então, eu preciso do apoio de todos vocês. Não é política que eu estou fazendo, mas é um convite a olhar para a nossa saúde no futuro, de que a gente precisa desse olhar de cuidado, né? O cuidado integrado e na atenção domiciliar. Bom, então, se eu não preciso ficar criando, vamos investir na atenção domiciliar. E o Ministério da Saúde enxergou isso em 2011, quando foi criado o programa Melhor em Casa, de fato. Embora com tudo isso que eu contei para vocês do viés, né, de olhar para que o programa é um programa de vigilância e não de reabilitação, trouxe o que? Alguns desafios para a gente. É esse desafio que eu estou assumindo para a gente mudar, trazer mais complexidade para o domicílio. Afinal de contas, seria um braço do hospital, tirar do hospital aquele paciente que está estável, que tem condições de ser acompanhado em casa, por uma equipe domiciliar de características assistenciais de paciente complexo. Então, esse é o grande desafio. Mas o outro grande desafio é, quando você começa a admitir esse paciente dentro da atenção domiciliar, os pacientes não querem sair, porque é uma equipe, né, hoje a gente já conseguiu qualificar muito mais essas equipes. Eu não sei se tem gente do Melhor em Casa aqui, eu não estou enxergando, mas eu queria saber depois se tem. A gente, como eu digo, as equipes hoje estão mais qualificadas, né? Então, isso faz com que o programa, em alguns lugares, seja olhado com um pouco mais, um olhar mais qualificado. Então, o paciente não quer que tenha alta, a família quer que continua, e isso gera um grande desafio, né? Políticos pedem que a gente atenda determinado paciente, e essa é uma grande dor da fisioterapia, da terapia ocupacional dentro de programas públicos, mas a gente tem que olhar para aqui, né, para uma transição de cuidado efetiva, porque se eu estou tirando o paciente do hospital para liberar acesso, eu também tenho que transicionar o meu paciente do Melhor em Casa para liberar o acesso, para que a roda gire, né, para que tudo funcione. Então, eu tenho que pensar em estratégias para que eu dê a alta para o paciente, que eu faça a transição do cuidado, sempre olhando alguns pilares, né, como segurança do paciente na transição, fatores contextuais e a saúde clínica e funcional do paciente. Então, eu vou falar sobre isso aqui hoje. E aí, quase 1 hora de introdução para falar o que eu ia falar. Mas eu queria desafiar vocês e convidar vocês para a gente olhar para o futuro, tá? Para a atenção domiciliar. Então, eu vou falar de transição de cuidado na rede de atenção à saúde com o olhar da reabilitação. Por que reabilitação? Porque reabilitação não é só um processo
de fisioterapia, de terapia ocupacional. É um processo multiprofissional. Então, há momentos aqui que eu vou falar como fisioterapeuta e há momentos aqui que eu vou falar como gestor de equipe multiprofissional, com todos os profissionais. Porque trabalhar sozinho, você não chega a lugar nenhum. Você sempre vai precisar de um nutricionista, principalmente para recuperação funcional, principalmente idoso, principalmente em desmame. Você vai precisar de fono, você vai precisar de TO, você vai precisar de psicólogo, você vai precisar de todos os profissionais vinculados ao programa Melhor em Casa, ao programa de atenção domiciliar. Eu quero chamar a atenção rapidinho, porque nós temos um profissional no programa Melhor em Casa, que é o assistente social. E ele é o coração do programa, porque sem ele a gente não consegue quebrar as barreiras dos fatores contextuais, como cuidadores para acompanhar o cuidado, casa estruturada, porque a gente vai verificar toda a vulnerabilidade social, pessoas que não têm familiares, como a gente consegue deshospitalizar. Então, é um profissional muito importante para a gente dentro da transição do cuidado. E o fisioterapeuta muito unido a esse profissional também. Bom, e aí essa transição do cuidado com o olhar da reabilitação, ela precisa acontecer, porque além da gente ter uma visão hospitalocêntrica, a gente tem uma visão médico-cêntrica, onde o médico é o centro do cuidado, onde todo mundo fica ao redor dele e ele ditando as regras. Eu não estou falando no sentido pejorativo, mas eu estou falando o que de fato acontece numa cultura médico-cêntrica. O que nós estamos, junto com a transição demográfica e epidemiológica, nós estamos transformando isso também, né? Numa visão mais multiprofissional, biopsicossocial, onde a gente envolve o ambiente e várias questões mais humanas, né, em relação ao cuidado. Deixamos de olhar o médico como centro, mas olhando o paciente como centro e suas demandas. Então, eu demando disso, eu demando daquilo. Então, profissional, é assim que a gente trabalha hoje, é assim que a gente tem que trabalhar. Então, saindo dessa visão médico-cêntrica também, a gente precisa conversar com a equipe de um olhar de transição de cuidado. E quando eu falo em visão médico-cêntrica, a gente sempre pensa na estabilidade clínica, né? Ah, medicamento antibiótico melhorou, tchau. Ah, fraturou, recuperou, tchau. Mas a gente tem que olhar para um outro indicador de saúde que é muito importante, é um sinal vital, né? Que é a funcionalidade. A funcionalidade é um sinal vital. Então, se eu não tenho força de membro inferior, se eu não tenho força de músculo respiratório, eu tendo a ter uma certa falência. Então, a funcionalidade ela tem que ser olhada. E é por isso que nós, equipes multiprofissionais de apoio para a reabilitação, somos muito importantes. Então, é isso, né? Então, como olhar para a recuperação funcional do paciente. Então, agora não é mais só a questão clínica que se dá alta, é a saúde funcional também. Mas o paciente tem funcionalidade para sair, se ele vai para uma área de reabilitação paliativa, se ele volta para o hospital, se ele continua melhor em casa. E eu estou falando transição de cuidado, olhando melhor em casa como centro, mas ele não é o centro é a atenção, aliás, transversalmente é a atenção primária que é a potência de tudo, né? Porque é ela que faz com que o paciente caminhe durante toda a rede, perante toda a rede. Mas eu vou olhar como melhor em casa é a atenção domiciliar, né? E a atenção domiciliar é assim, nós temos serviços de atenção domiciliar. Nem todo programa, aliás, nem todo serviço de atenção domiciliar é programa Melhor em Casa, mas todos os programas Melhor em Casa são serviços de atenção domiciliar. Serviço de atenção domiciliar é todo serviço que entra na casa do paciente. O SAMU é, vigilância é, a gente, os profissionais do Melhor em Casa, os profissionais de atenção primária, todo mundo faz serviço de atenção domiciliar. Serviços de convênios, hospitais privados, do Unimed, por exemplo, nós temos serviço de atenção domiciliar. Então, não é que é errado, mas não é certo falar que todo Melhor em Casa é só SAD. Não é. Ele é SAD, mas nem tudo SAD é Melhor em Casa. Então, eu tenho que dar nome aos bois, né? O programa Melhor em Casa é um programa de atenção especializada domiciliar. Ao contrário da atenção primária, que é mais vigilância, promoção à saúde, o programa Melhor em Casa ele vai lá o quê? Para impedir que o paciente vá para o hospital. Eu vou cuidar dele ali na casa dele. Então, dito isso, a gente entende um pouquinho da complexidade. E sendo um equipamento importante dentro da rede de atenção à saúde, eu também tenho que dar vazão a eles. E eu tenho que adotar critérios para que isso aconteça além da clínica, a saúde funcional, tanto para entrar quanto para sair. E foi isso que nós desenvolvemos, né? Então, nós desenvolvemos um trabalho
já recomendado pelo Ministério, que qualifica decisões, unifica a linguagem e é centrando o cuidado no paciente. Bom, os objetivos, né, que eu tenho aqui, além de tudo mostrar isso para vocês, é recomendar uma estratégia de transição de cuidado da fisioterapia no contexto da reabilitação. Então, terapeutas ocupacionais que estão aqui, é para vocês também, se tivesse outro profissional aqui também, porque a nossa escala, né, já vamos falar, por exemplo, CBDF, ela é recomendada, aliás, ela é obrigatória, né, para que nós tenhamos a nossa classificação de diagnósticos, e ela não conversa só com a gente, ela conversa com todo mundo, porque a gente está falando de funcionalidade, né? A gente conseguiu quantificar a qualidade, né, da recuperação ou não, ou o diagnóstico funcional do paciente. Então, conversa com toda a rede, e eu vou provar para vocês. Então, compreender o papel do Melhor em Casa na rede, eu acho que já essa parte eu já passei para vocês. Apresentar a CBDF como instrumento de classificação, e aqui não é um conflito de interesse por nós sermos fisioterapeutas e estarmos vinculados à evolução, adaptação, criação da ferramenta. Eu sinto que a ferramenta é uma grande aliada para a nossa autoridade profissional, para a transição do cuidado, enfim, ela é potente realmente, então, além de ser obrigatória, né, da gente ter que de conhecer e aplicar mesmo, porque isso você consegue mostrar que o seu paciente está tendo melhor, o que ele tem, enfim, ela já é inserida, além dela ser regulamentada pelo nosso Conselho Federal, ela já é recomendada por algumas portarias dentro do Ministério da Saúde, de documentos da OPAS, que a gente conseguiu colocar também recentemente, olhando para a transição do cuidado e para a classificação diagnóstica funcional. Então, apresentar a CBDF e criar um ciclo de recomendações da nossa coordenação. Tá? Isso aqui é para outro momento. Eu deixo aqui para vocês, que a gente tem no DataSUS, a gente tem uma playlist de webinários, onde traz toda a última quarta-feira do mês a gente promove esses webinários em nível nacional, e aí tem vários, então tem alguns voltados para fisioterapia, né, de acesso livre no YouTube do DataSUS. E aqui, né, como eu já tinha explicado, eu gravo esse desenho aqui, essa imagem, a gente tem uma rede, né, de saúde aqui. Representada por esse desenho, onde a gente tem o sistema hospitalar, atenção especializada, junto com a UPA também, que é de rede de urgência e emergência, né, a UBS, os centros de reabilitação, podem ser até os conveniados ao SUS, o SAMU, enfim, e a gente tem aqui a atenção domiciliar. Não sei se vocês sabem, o programa Melhor em Casa, ele faz parte da rede de urgência e emergência, da RUI. Então, ele está dentro da atenção especializada, ele não integra aqui, né, em termos de gestão de governança, a atenção primária. E a gente tem também os cuidados paliativos ao redor de toda a rede e os hospitais privados ou, né, hospitais particulares que são caracterizados aí como integrantes formando a saúde complementar, saúde privada, mas o SUS, convênios, então a gente tem a parceria do setor suplementar também. Então, a gente precisa fazer com que o paciente, por exemplo, está na sua casa, precisou de algum motivo, algum motivo fez com que ele... Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um paciente idoso, tabagista de longa data, que faz uso de oxigenoterapia há muito tempo em casa, e ele é cuidado em casa com oxigenoterapia prolongada. Então, ele está aqui na sua casa. Esse paciente, ele sempre vai agudizar com uma infecção ou com uma exacerbação. E quando acontece isso, para onde ele vai? Se considerando a rede, ele vai para a UPA. Da UPA, a diretriz dela é que nós fiquemos internados não, situados 24 horas, porque eu tenho que direcionar esse paciente. Mas o que ainda acontece na realidade é que acaba se tornando um setor de semi-intensivo, né? E aguardando fila para entrar onde? No hospital. Eu não tenho mais vaga no hospital, então tem gente que acaba ficando aqui em ventilação mecânica, por exemplo, durante muito tempo até sair uma vaga. Se não existisse o Melhor em Casa, isso aqui, ó, ficaria repleto de pacientes e aqui represado e a gente entraria em colapso. Então, o Melhor em Casa vem e faz o quê? Tira o paciente do hospital, libera a vaga, vai para o hospital e assim faz um ciclo. Isso acontece efetivamente? Não. É o desafio, a gente tem que fazer isso acontecer.
Da mesma forma, esse paciente, né, vamos supor, esse paciente que, esse de oxigenoterapia, ele veio para a UPA, ele tomou ali um antibiótico, deu uma melhorada, eu estou tornando o evento um pouco mais objetivo, tá, gente? É muito mais complexo. E aí esse paciente, ele, né, deu uma estabilizada, a UPA, no mundo utópico, né, no mundo favorável, no mundo maravilhoso, no mundo de Sofia, eu tenho que ir com que esse paciente, a gestão da UPA acione o melhor em casa. Olha, eu estou com um paciente aqui, melhorou, só que ele precisa de cuidados diários em casa, até que ele realmente se estabilize para a atenção primária voltar a cuidar dele. Então, eu não vou mandar para o hospital. Se dá conta? Dou. Então, aí é desupalizado que a gente fala, né? Não a gente está verbalizando palavras. Mas se não existe o melhor caso, se naquele ambiente não tiver um local uma transição de cuidado adequada, vai para o hospital ou fica ali. E aí a gente perde um pouco o olhar da reabilitação, porque quanto mais efetiva for a transição do cuidado, mais chance de recuperar o paciente eu tenho. Então, esse paciente que evoluiu com ventilação mecânica, ele vai ficar ali, vai ficar internado, vai ficar em ventilação mecânica durante muitos dias, e aí vai para o desmame prolongado, desmame difícil, aí ele é deshospitalizado, quando a gente não vê que não tem outro desfecho. Vai para o melhor em casa. E ali ele cuida também do paciente como se estivesse no hospital. Então, é isso. Qual que é a diferença para a atenção primária? A atenção primária é ela vai atender aquele paciente que a gente chama de AD1, né? Que é aquele paciente que não está complexo, não está agudizado. Esse paciente de oxigenoterapia, ele é AD1, ele é da atenção primária, porque ele está com autonomia, com deficiência funcional, sim, mas com autonomia, né? Então ele tem uma certa qualidade de vida, mas ele piorou, fazendo com que acione uma equipe multiprofissional por vários dias, então ele é do melhor em casa. E esse paciente, gente, ele também, mesmo ele bem, ele está em cuidado paliativo. Então, a gente tem que olhar para o cuidado paliativo para esse paciente, não é só lá na ventilação mecânica, esperando um desfecho, um prognóstico ruim, né? Então, é isso que eu falo para vocês. Só que para que isso efetivamente ocorra, a gente tem que ter ferramenta, não é só achismo, né? Então, eu acho que melhorou, eu vou dar alta para ele, vai para lá, a gente não tem nenhum prontuário adequado, a gente não tem um relatório de alta, a gente não, e não tem mesmo, a gente não tem exames, é muito raro quando você tem uma transição do cuidado muito desenhada, e isso é um grande desafio. Então, isso faz com que a gente precise se organizar. E aí, não é só a clínica, como eu disse, é a questão funcional. O paciente ele tem funcionalidade, porque é um indicador, né? Um sinal vital. Ele tem funcionalidade, ótimo. Quanto mais funcional a gente, durante toda a nossa vida, mais longevos nós seremos e mais autônomos nós seremos. Né? Então, dito isso, né, mais ou menos isso que eu falei, tudo que está aqui nessa engrenagem foi o que eu apresentei para vocês. E aí, aquilo que eu falei para vocês é o mundo perfeito, né? É a utopia. Mas hoje em dia, o que acontece? Uma fragmentação do cuidado exatamente por barreiras, né? Por fatores contextuais, que são ausência de ventilador mecânico para levar para o domicílio, vulnerabilidade social, falta de compreensão dos profissionais da saúde, que tem uma equipe específica para isso, falta de conhecimento dos próprios profissionais do Melhor em Casa, por exemplo. Eu não atendo. Uma vez eu fui em Mato Grosso, eu fui explicar isso que eu estou explicando para vocês, para a equipe de lá, porque a gente foi fazer uma visita técnica, a médica, olha, eu lembrando, a médica disse, mas eu não tenho condições de fazer uma ressuscitação cardiopulmonar no domicílio, tem que estar no hospital. Ao contrário, a gente tem que estar preparado para tudo no domicílio, pensando no cuidado. Mas a gente tem que ter um olhar para a complexidade, né? Então, a falta de padronização na avaliação funcional faz com que fragmente. E com isso, eu tenho ausência de critérios objetivos para direcionar os pacientes. É o achismo. Eu acho que melhorou, vou dar alta. Amanhã está de volta, porque agudizou. A gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que ter o quê? Ferramentas quantitativas e objetivas para provar que está melhorando, para me fazer que recomende para determinado local, enfim, para várias situações, e principalmente para ter uma linguagem padronizada, né? E uma comunicação efetiva não só entre fisioterapeutas, mas para toda a equipe. Quais são as consequências dessa fragmentação? Alocação ineficiente de recursos. Então, estou pagando um programa para que atenda paciente complexo e não adianta nada. E aí fica tudo preso lá dentro do hospital, gastando tanto do hospital e gastando no Melhor em Casa, que de repente não consegue trazer um olhar de atenção especializada. E aí perda de dinheiro público, é ineficiência da saúde pública. Então a gente tem que organizar isso, certo?
Então, isso é uma questão. Sobrecarga de serviços, foi o que eu acabei de falar. Hospital sobrecarregado, UPA sobrecarregada, a própria atenção primária perdida, né, nesse temporal. As reinternações evitáveis, então, por exemplo, acontecem reinternações que deveriam ser evitadas e desperdício de recursos, né? E isso leva a um comprometimento da qualidade assistencial, obviamente. E isso é o nosso desafio, esse é o nosso desafio. Se a gente não resolver isso, a gente está fadado a sofrer envelhecendo. E a gente não pode continuar assim aqui no Brasil. No mundo, né? A solução, sim, a gente tem uma solução para isso. E nós, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, nós temos um papel importantíssimo. Eu não estou falando que sai o médico-centrismo e entra o fisioterapismo, centrismo o teocentrismo. Não é isso. O olhar funcional, ele traz a reabilitação funcional, a recuperação funcional, ele traz é, muita, muita qualidade para a assistência, né? É desfecho positivo, isso que eu queria dizer. Então, aí o que a gente tem aqui? Aqui não é regulamento não, tá, gente? Vergonha, é regulamentação. Então, a gente tem aqui um olhar para a reabilitação, qual ferramenta eu estou utilizando, como que eu faço, em que eu sou respaldado e quais são os desafios, né? Então, para a reabilitação, eu tenho o quê? Eu tenho que entender o que é reabilitar, habilitar e paliar. Reabilitar é não apenas recuperar, mas otimizar a funcionalidade e a qualidade de vida em qualquer cenário. E é de característica interprofissional. Então, reabilitou, ele pode recuperar 100%, mas muitas vezes não. Mas isso não impede dele ter autonomia, qualidade de vida e participação. Reabilitação paliativa é bem polêmico, ainda há várias discussões sobre esse termo. Tem dia que eu defendo que é reabilitação paliativa, tem dia que eu fico confuso, mas hoje eu estou defendendo a reabilitação paliativa, né? Não que não é reabilitação, mas o termo reabilitação paliativa. Ou enfim. Porque quando a gente fala de cuidado paliativo, que a gente quer trazer a qualidade de vida, né? Não é sofrimento, mas é tirar sofrimento. A gente não tem que falar em reabilitação paliativa, é cuidado paliativo mesmo, dentro da reabilitação, dentro do cuidado, porque para trazer qualidade de tratamento. Então, foco no controle dos sintomas, conforto e manutenção da funcionalidade possível, e mesmo quando não há cura, e a cura não é o objetivo. E a gente tem que ter essa conexão com a rede, né? Como a reabilitação se insere em todos os pontos da rede, da prevenção na APS ao cuidado intensivo no ambiente hospitalar. Uma pergunta: a gente faz reabilitação na atenção primária? A gente faz mais monitoramento, vigilância, né? Prevenção de doenças, mas sim, a gente tem que reabilitar. Se você consegue identificar que um paciente está com pé diabético, você vai orientar a mobilização articular, você vai, de repente, aplicar uma laserterapia ou recomendar, enfim, você está reabilitando, né? Então, a gente não tem que olhar como o Tarcísio, lá no comecinho, lá em 2014, 13, 14, 15, que embora quisesse reabilitar, não tinha a compreensão que tem hoje e também não tinha recursos. Ah, tá melhor, vou deixar ele aqui, olha, a senhora pode fazer isso, um banhozinho, uma luz, um calor. Não, não é isso. Nós não somos técnicos somente, né? Nós não temos a técnica, nós temos saberes. E se a gente não trabalha com conhecimento, a gente não sai. Fica estagnado e, consequentemente, a gente estagna todo mundo que está ao nosso redor. Bom, então a gente tem que ter conexão com a rede, né? Então eu tenho que ter uma conexão aí, desde a prevenção na APS ao cuidado intensivo no ambiente hospitalar. E aqui eu quero trazer para vocês, né, essa visão interprofissional da funcionalidade, não só focada na fisioterapia, no TO, na reabilitação. Lembra que eu falei para vocês que lá, quando eu trabalhava em postos, a gente criou os indicadores assistenciais. Então, aqui eu trago, e eu estou sem óculos. Enfim, aqui a gente tem um momento que a gente fala de indicadores assistenciais. Está aqui no texto. Isso quer dizer o quê? Que cada profissional deveria preencher a sua escala, trazer um desfecho, quantificar a qualidade do seu paciente por meio de escalas. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar isso, o melhor em casa não quer comprar, mas a gente tem o quê? Tecnologia leve, literatura, escalas funcionais, papel, caneta, então todo mundo tem. Então, a gente elencou ali uma série de ferramentas para cada profissão, como o médico tinha a sua escala, que é a KPS, para cuidado paliativo também,
o TO, né, com o Laudo Brody, fonoaudiologia com Foz, a psicologia com Modas, a nutrição com MMA. Hoje eu sei que tem outro, que a minha amiga me disse, agora eu não lembro o nome. Não é que tem outro, né? Tem outras ferramentas mais sensíveis e outras ferramentas. Então, o quê? Que a gente se reúne dentro de uma discussão, num projeto terapêutico singular, e cada um fala da sua área, só que as áreas conversam entre si. Então, se eu tenho um problema de deglutição, o Foz na fonoaudiologia deu alto, ele fala, olha, Tarcísio, o Foz do meu paciente por conta da disfagia deu alto, porque é realmente fono. Por Olha, que ela não foi? aqui. Oi? Ah, tá. Oi, gente. Falhou? Vocês estão me ouvindo? Agora eu não sei. Então, alguém deixou o microfone ligado, acho que é a Nayara. Nayara, seu Tá. microfone tá ligado. Eu vou continuar, tá? Ai, que bom que eu sei que tem alguém aqui. Aí, a gente... Eu tenho essa coisa também de perder o raciocínio e eu demoro um pouquinho para voltar. Tem, Tarcísio, Aí, 147 pessoas aqui com você. bom demais. Aí, gente, vamos falar de atenção domiciliar, né? Vamos olhar para a atenção domiciliar como um ponto importante dentro da rede de atenção à saúde. Bom, aí a equipe conversa entre si, né? Então, eu fiz a dinamometria, Fono, realmente deu, né, um corte ali que não tem força muscular, e a gente sabe que a dinamometria é um valor, a força de tensão palmar, ela se comunica, né, com toda a musculatura esquelética, enfim. Ela tem o mesmo corte, né, o mesmo desfecho. Enfim, e aí pensando, né, e concomitante a isso, né, junto com essas ações das equipes, dos estudos, o nosso conselho estava trabalhando com a classificação brasileira de diagnóstico na criação da CBDF, né, e nós temos a honra de ter aqui a doutora Flávia, que participou dessa construção, inclusive o nome dela está aqui né, no artigo, e eu tenho orgulho desse artigo, gente, porque esse artigo, para mim, ele é assim, a base de tudo que a gente pode ser como fisioterapeuta, né, com um olhar investigativo, um olhar de funcionalidade. Então, isso me provocou muito, porque na época que eu estava aqui gerindo os indicadores assistenciais, vocês percebem que não tem fisioterapia aqui, porque eu ia falar exatamente isso. A gente não tinha uma ferramenta, né? Eu não conhecia muito uma ferramenta assim, exclusiva de fisioterapia, como tinha a Foz para Fono, MMA para Nutri, mas não é de diagnóstico, né? Eram escalas de avaliação funcional. A CBDF ela abarca vários instrumentos de avaliação para gerar um código. Mas eu acabava utilizando a MIF para trazer o olhar da funcionalidade. E eu usei durante muito tempo. Só que eu achava muito complexo, embora ela tenha um caráter multiprofissional, eu achava muito complexo, assim, levava tempo. Só que daí a CBDF também, né? Mas ela é mais prática. Aí veio a CBDF, foi por isso que eu coloquei aqui. Veio a CBDF e eu falei assim, é difícil, é cheio de código, ou coisa chata, e deixei para lá. E continuei com a minha. Mas depois que eu entendi exatamente, eu fui tentando, fui dando chance, fui brincando com os códigos e tal. Eu me lembro até uma conversa com a Flávia um tempo atrás. Sabe, será que a CBDF a gente consegue verificar cuidado longitudinal? Não é só classificação, eu falei, consegue e tal. Assim, a gente vai brincando, brincando, e aí surgem as hipóteses, e a gente quer validar a hipótese. Eu estou estudando isso também, e a gente, né, vai desenvolver um projeto piloto junto com o CREFIT 4 também sobre isso. E, não sei se podia falar, falei. E aí a gente vai trazer isso, aí eu consegui trazer o olhar da funcionalidade direto para a fisioterapia, né? E aí nasceu a CBDF, não que o time nasceu, eu acolhi a CBDF. E aí eu me apaixonei mesmo pela CBDF, assim. Então, de um modo geral, né, enquanto a gente tem a CID, que só olha a função e estrutura, a gente tem assim, a CIF, que abarca toda essa questão biopsicossocial, mas né, aí a CBDF ela vem o quê? Ela olha para a participação, ela olha para a atividade, ela olha para a função, então ela olha para esse contexto tudo, né? Então ela traz para a gente o quê? Prevenção de risco, CBDF-S, dimensiona a disfunção, CBDF-D, prever recurso, desfecho, todas as outras, especifica a condição cinético-funcional e o que foi importante para a gente, né, enquanto fisioterapeuta na saúde pública, ela é capaz de recomendar o local, frequência e intensidade de atendimentos. Olha, recomendar, tá?
Não é porque eu avaliei, tá no qualificador 4, que eu tenho que ir todo dia na casa do paciente. Não, a gente tem regras que eu vou falar aqui agora. Então, isso faz com que a gente olhe para a gestão do cuidado. Então, ela nos permite fazer uma gestão do cuidado. Isso é muito importante, né? Ela tem essa divisão da CBDFS, como eu falei, que olha para a saúde, prevenção de riscos, deficiência, mobilidade, participação. E com isso a gente consegue fazer uma recomendação, né? Que é a recomendação para o direcionamento do cuidado fisioterapêutico. Então, a partir do momento que eu avalio e identifico os sinais de gravidade, melhora da gravidade, melhora do quadro funcional, piora, eu consigo verificar. Se ele está ruim, óbvio, aqui é engraçado, né? Que o óbvio tem que ser dito. E é muito óbvio mesmo. Se ele está ruim, péssimo, está instável, onde que ele vai ser cuidado? No hospital. Então, se é qualificador 4 é grave, é claro que ele vai para o hospital. Se ele está com qualificador 1, que não tem risco, que só tem risco, né? Ou não, mas não tem uma deficiência instaurada, que não leve ele para um quadro de agudização, que é 1, ele vai ficar na casa dele, na atenção primária. Isso é óbvio. É tão óbvio que ninguém usa. Então, quando a gente coloca isso numa fórmula, isso transforma a saúde pública. E foi isso que a gente conseguiu fazer, né? Olhando para um ponto de cuidado, intensidade e frequência. Intensidade e frequência é muito arriscado a gente falar 7 dias na semana, 3 vezes no dia. Não. Não, isso é julgamento clínico, é avaliação centrada no paciente. Mas o que a gente fala com intensidade e frequência? É que se ele tem qualificador 4, a gente tem que olhar que esse cuidado ele tem que ser mais intensivo e mais frequente. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E como eu chego nesses qualificadores, né? É baseado numa escala universal de gravidade, que vem da CIF, por isso que também é inspirada na CIF, não só pelo olhar biopsicossocial, mas também pelo olhar de categorizar, né? Quantificar as deficiências. Então, de 0, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu tenho leve dificuldade, ou alteração, ou limitação, depende muito do modelo e da dimensão que você está avaliando. O 2, moderada, o 3, grave, o 4, completa. 8 e 9 é quando não se aplica ou não é especificado. Então, ele tem que existir para que a gente não subestime e nem ignore uma escala de classificação. Espero que eu sei como chegar nesses números aqui. Bom, a gente não vai falar sobre todos os testes, né? Mas a gente tem testes, né, que o comprometimento de 0 a 4% é 0, de 5 a 24 é 1. Então, a gente utiliza esses recortes aqui numa avaliação, num dinamômetro, num teste de sentar e levantar, num espirômetro, num manovacômetro, na gasometria e assim por diante. Então, a gente tem o RDPF justamente para trazer o que a gente pode utilizar. Todos os instrumentos validados na literatura têm esse recorte? Não, mas a gente consegue estimar isso. E aí, o que a gente fez, então? Nós criamos essa ferramenta, que é uma recomendação do ponto da rasa, é a matriz direcionadora do cuidado. Tem pessoas que chamam de matriz orientadora do cuidado. Eu prefiro matriz direcionadora, porque eu publiquei a primeira referência no ano passado, no Abrascão, essa tabela. Então, a gente já usa como referência, eu já vi outras pessoas colocando. Então, embora seja uma hipótese, igual aquela escala Leo-Savassi, não sei se vocês conhecem, né, avaliar a vulnerabilidade no domicílio na atenção primária, enfim, ela acaba se culturalizando, né? E aí as pessoas podem fazer uso para desenvolver estudos, e é isso que a gente quer fazer também. Então, qualificador 1, que é do nível 1, nível de complexidade cinético-funcional, descrição do nível, baixa complexidade, é na atenção primária. Recomendação, tá? Existem critérios, existem fatores contextuais que podem transformar toda essa recomendação, mas enfim. Então, são atendimentos esporádicos, ou conforme demanda, educação em saúde, prevenção. O qualificador 2, que é o nível 2, né, do nível de complexidade cinético-funcional, eu tenho uma complexidade moderada, com reabilitação ambulatorial, especializada, clínica de fisioterapia, de terapia ocupacional. Então, atendimentos regulares, vai depender muito, de 1 a 2 vezes na semana, intervenções específicas para reabilitação. Eu quero que vocês tomem cuidado com essas referências, porque elas não são referências pontuais, elas são recomendações, referências. Isso, daqui a pouquinho você vai ver um fluxo que você vai entender que é julgamento clínico do profissional, tá? Nível 3, elevada complexidade. Então, atenção domiciliar especializada, programa Melhor em Casa ou internação. Qual que é a diferença? Ele vai para a internação se ele estiver instável, precisar de bomba de infusão invasiva, ventilação mecânica invasiva no início. Então, são atendimentos frequentes, né? Tanto no hospital quanto no domicílio. Isso aqui é geral, tá, gente?
Não é só num ponto da rede, não, embora a gente recomende isso. E o classificador 3 e 4, né? De alta complexidade, então eu tenho que pode ser o melhor em casa quando o paciente está estável, em ventilação mecânica domiciliar, que é a minha paixão do cuidado, ou pode estar no hospital ou na UPA, enfim. Então precisa de atendimento diário e suporte contínuo intensivo. Então isso aqui serve para quê? Para recomendar e direcionar o cuidado dentro da rede de atenção à saúde. Tarcísio, se eu tiver o qualificador 1 aqui, obrigatoriamente, aliás, o 3 obrigatoriamente ele vai para o hospital? Não, você vai avaliar, você vai ter um contexto. Às vezes, você não consegue deshospitalizar porque você não tem onde colocar o paciente, de repente é um paciente que foi internado em situação de rua. Então, a gente tem vários contextos, né? Então, eu estou apresentando para vocês uma ferramenta que pode nos auxiliar. Ela não resolve tudo, mas ela pode ser a solução para vários contextos. Bom, aqui repete, né? Só que aqui eu quis mostrar para vocês um código, né? O D044, sistema respiratório, então 01, que é obstrutivo das vias aéreas, e aí a gente tem o quê? Baixa oxigenação, que é o qualificador 4, em repouso, completa desconforto respiratório, completa redução de volume, completa força muscular. É um paciente que tem ventilação mecânica, está sedado, não tem nada. Onde que ele fica? No hospital. Agora, imagine esse paciente, de repente, melhorou, apresentou essa classificação, né? Deficiência cinética funcional respiratória, ainda com obstrutiva das vias aéreas, mas ainda com baixa oxigenação, mas melhorou o desconforto respiratório, melhorou a redução aliás, do volume pulmonar e melhorou a força. Por quê? Está despertando, o fisioterapeuta está lá na UTI trabalhando, o ganho de força muscular periférica e respiratória. Então, eu estou melhorando, olha, vocês começam a perceber. Aí, de repente, chega um momento que você fala, poxa, melhorou, de 4 foi para 1. Então, peraí, vamos chamar o Melhor em Casa para vir aqui visitar a gente para ver o que é possível. Aí vai a equipe lá visitar. Olha, realmente, ele está bem. Então, o assistente social vai só verificar como é que está a condição familiar, vai capacitar o cuidador em relação a vários contextos e a gente programa a alta, tá legal? Tá legal. Dali a alguns dias a gente consegue deshospitalizar o paciente com cuidado humanizado em casa, com equipe qualificada em casa, e eu estou falando do sonho de consumo, né? Uma equipe qualificada em casa para cuidar desse paciente. Liberei leito, outro paciente pôde ocupar o leito, liberou a UPA, aquele paciente que agravou teve lugar na UPA, e assim por diante, entendeu? Então, a gente vai efetivando o cuidado com essa ferramenta. Então, aqui é o sumário disso tudo que eu falei. Então, da gravidade foi para um qualificador mais leve, e a gente tem o quê? A funcionalidade da rede de atenção à saúde. Então, além de eu olhar como coordenador da atenção domiciliar, e não é para a fisioterapia, é para toda a equipe multiprofissional, eu tenho que olhar a efetividade da rede. E assim, eu fico muito feliz como fisioterapeuta trazer o olhar funcional para essa política, porque é isso que a gente apresentou. No final do ano, agora, a gente publicou uma nota técnica que traz essa recomendação, já chegou nela. E aqui a gente tem, né, os termos, deshospitalização, então, paciente estável clinicamente, com a CBDF-D grave, mas com forte rede de apoio, programa Melhor em Casa, ao invés da internação prolongada, e assim por todos os outros pontos da rede. Aí o programa Melhor em Casa é para APS, então do qualificador 3 foi para 1, da alta para atenção primária. O programa Melhor em Casa para o hospital, o paciente estava lá grave, mas piorou o quadro e foi para o hospital, e assim por diante. Preciso, você não falou qual é o tipo de CBDF que a gente vai avaliar. Se a gente vai avaliar só um sistema, mas cadê a CBDF-M? Cadê a CBDF-P? A ideia hoje não é ensinar a utilizar a CBDF, mas é mostrar para vocês que ela é importante para a nossa profissão e também importante para a rede de atenção à saúde. Quem é da terapia ocupacional aqui, acalme-se, porque já está também sendo trabalhado uma classificação similar para a terapia ocupacional. Qual é a regulamentação que a gente tem? Lá em 2024, nós inserimos a CBDF na portaria da atenção domiciliar para estimular o fisioterapeuta a utilizar. Vocês utilizam? Não utiliza. Na nota informativa da EMAPR, que é uma equipe específica para os municípios pequenos, tem a CBDF indicada para a transição do cuidado, principalmente no olhar intermunicipal. O COFITO, né, nasceu na 555, foi atualizada na 610, e na regulamentação da atenção domiciliar tem a citação
Agora, todas as resoluções também estão trazendo a CBDF, porque né, da nossa atribuição profissional. Então, isso que eu apresentei para vocês é o cenário perfeito. É onde tudo vai acontecer, que daqui a pouquinho a gente vai estar velhinho, sendo cuidado em casa, super feliz, com o Melhor em Casa lá cuidando da gente, Melhor em Casa ocupando o Brasil inteiro. Hoje a gente tem 44% de cobertura nacional, mas eu me recuso a ampliar alguma equipe sem ela ser qualificada, porque eu quero levar qualidade para o lugar. Então, agora eu estou escolhendo onde habilitar, se tem capacidade de deshospitalizar, se tem ventilador mecânico, se não tem, a gente vai organizar. E aqui eu conto spoiler para vocês. A gente está trabalhando na construção de uma linha de cuidado em ventilação mecânica domiciliar. Então, se Deus quiser, em junho, julho, agosto, a gente está mostrando para vocês uma. Ah, não prometo não, gente, de repente não acontecer. Mas, enfim. E o cenário perfeito é esse, né? Onde o CBDF direcionaria o paciente para todo o ponto ideal da rede. Então, os exemplos que eu dei é exatamente isso. É um qualificador D de grave e M também com autoalimentação, fica no hospital, no programa Melhor em Casa. E o paciente com S vai para a atenção primária, previne risco. E depois que eu apresentei essa aula, fiquei olhando, brincando, né? E a gente está construindo também construindo não, né? A gente está elaborando a Política Nacional de Segurança do Paciente, vai sair. E aí eu falei, epa, se a CBDFS faz gestão de risco no paciente que não tem uma deficiência instaurada, é aquele que tem deficiência instaurada já no domicílio, será que eu não previno piora? E aí o que eu fiz? Eu coloquei eu coloquei não, né? Eu inferi um cenário de inserir a CBDFS num bando de pneumonia associada à ventilação, de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica no domicílio. E tanto no hospital também, de repente, pode ser utilizado. Então, por exemplo, eu identifico que tem água está modificado muito o circuito, prolifera a bactéria, broncoaspira. Então, se eu utilizo a CBDFS, mesmo no paciente que tem uma deficiência instaurada, eu consigo o quê? Organizar o meu projeto terapêutico. Eu chego lá, o cuidador, vem cá, eu vou te ensinar a limpar isso daqui, eu preciso que você se comprometa com isso. Ah, Tarcísio, mas a gente capacita o cuidador? Capacita. Isso é uma outra história. Mas nada de atribuição de fisioterapeuta. Nada que o fisioterapeuta faz, ele vai fazer. Ele vai fazer do cuidado básico, já é muito discutido isso na legislação, enfim. É uma outra conversa. Tem um webinário naquela listinha que eu passei para vocês que fala só sobre isso. Aspiração, se o cuidador pode aspirar ou não, em que momentos que ele pode fazer um procedimento invasivo ou não. Não cabe a nós fisioterapeutas. Isso é uma legislação, tá? Da área da saúde. Bom, e aí, estou quase terminando. Aí, fatores contextuais, né? E o que são isso? São aqueles fatores que podem prejudicar a minha deshospitalização e admissão no programa, e ao mesmo tempo pode otimizar. Então, se eu tenho um suporte familiar muito bom, eu vou otimizar a deshospitalização. Se eu não tenho suporte familiar, paciente sozinho, eu não consigo deshospitalizar. E assim por diante, condições de moradia, recursos da rede local. Às vezes, o local que eu quero colocar atenção domiciliar não tem uma rede de atenção primária com uma cobertura total do município, isso prejudica. Não tem hospital ou rede de urgência e emergência de referência. Vai depender muito do desejo, dos valores do paciente. Às vezes ele não quer ir para casa. Eu tive uma experiência pessoal com isso. Quando meu pai veio a falecer, a gente não, eu quero levar para casa, para casa. Não é que chegou, nem chegou em casa. Chegou ali, todo mundo ficou, né? Essa cultura hospitalocêntrica é muito sedimentada na gente, né? Então nenhum de nós acabou conseguindo isso. Meu pai faleceu no hospital. Enfim, entre outros, né? Então, aqui é o fluxo que eu falo para vocês. Ó, primeiro, eu faço a avaliação. O fisioterapeuta utiliza parâmetros da CBDF, identificador do qualificador de gravidade, 1, 2, 3 ou 4, ou de 0 a 4, né? Ou 0 e 4, tem domínios que só tem isso, é dicotômico. Avaliação do domínio contexto. Quando eu falo contexto, são os fatores contextuais. Esse paciente ele consegue ser hospitalizado por algum motivo ou não? Eu vou determinar onde ele vai ser acompanhado. Então, o qualificador vai me mostrar onde que eu posso levar ele, né? E eu vou verificar fatores críticos e agudos exclusivos. Então, às vezes, ele tem condições de ser deshospitalizado, mas, de repente, você olha assim, e ele está com cara de que vai chegar em casa e vai piorar. E aí você tem que conversar com a equipe do hospital para tomarem a decisão juntos. Não é que você vai recusar, mas se você percebeu, ou a própria equipe do hospital percebeu que vai agudizar de alguma forma, o exame veio alterado no dia da alta, a gente tem que olhar para isso.
e aplicação de critério de entrada e saída. Então, é isso, o qualificador nos permite isso, só que nada disso vai servir sem o julgamento clínico final. Então, eu, como fisioterapeuta, se eu não tenho segurança na utilização, eu falo segurança não é saber tratar, segurança assim, será que vai dar certo isso? Eu estou em dúvida com alguma coisa, eu vou procurar resolver isso, tá? E aí, o julgamento clínico final, ok. E eu, como fisioterapeuta, assumo a responsabilidade de cuidar desse paciente no domicílio, independente da gravidade, né? Então, a gente vê esse contexto. Não tem desculpa para não usar, tem um site do COFIP, é só colocar lá, né? cbdf.cofip.gov.br, é auto-instrutivo, você consegue utilizar, mas a gente tem que estudar um pouquinho para interpretar. E, por fim, quais são os nossos desafios, né? Padronizar esse direcionamento de pacientes, recomendar a intensidade e frequência das intervenções é um desafio, otimizar a alocação de recursos, promover a continuidade e integralidade do cuidado, reduzir as internações e internações e qualificar a comunicação interprofissional. Aliás, isso é o que a gente quer, né? O que deseja, são as vantagens. Aliás, não é desafio, o desafio vem agora. Capacitar o profissional, ter o interesse de se capacitar e da gente conseguir capacitar todo mundo, integrar no sistema de saúde para que todo mundo consiga, né? Não somente porque a gente tem no site do COFIP, mas eu também quero receber esses dados para eu tomar decisões lá no Ministério da Saúde, verificar se isso está sendo efetivo, uniformizar a prática clínica, atualizar e manutenção de classificação, tem que validar, né, essa recomendação do processo, esse curso, né, que eu já estou bugado já, né, que eu apresentei para vocês. Então, a gente está trabalhando num artigo também, que é o DELF, né, validado por especialistas, e sensibilização e aceitação profissional. E aqui, para mim, é o mais difícil, né? Porque nós, fisioterapeutas, somos o máximo, terapeutas ocupacionais também. Mas o pessoalzinho para reclamar também, né? Então, se a gente não pode reclamar sem ter valores para defesa. Então, o que eu digo é o seguinte, né? Muita gente fala, não importa onde, não vai funcionar. Quer dizer assim, eu já estou na premissa de que eu não quero usar e vou contaminar todo mundo que não vai funcionar. Não é a minha realidade. A gente ouve muito isso. E faço diferente há anos, e não há nada que mude a rede de atenção à saúde. Essas frases não fui eu que inventei, essas frases eu ouvi. Então, eu deixo para vocês aqui que a gente pode quebrar essas frases no quê? A gente sempre, eu não, assim, não sei vocês, mas a grande maioria tem sempre um paciente, não é o paciente preferido, mas é o paciente inesquecível. E eu tenho esse senhor, e toda vez que eu falo dele, acaba me emocionando, né? Hoje ele já faleceu, é de Poços, é o seu Sebastião. A gente trouxe ele para falecer em casa, em cuidado paliativo. Naquela época, não podia ser só para isso. Em ventilação mecânica, é que eu não tenho vídeo para mostrar aqui agora. Em ventilação mecânica, em oxigenoterapia dependente, desempenho funcional nenhum, bife dele de 18, assim, não movia nada, só respirava com o aparelho. A gente conseguiu fazer desmame de O2 e era um paciente oncológico. Desmame de O2, desmame de ventilação. E uma vez que eu fazia os testes de cetário com ele, estava com cânula de traqueostomia. E esse dia aí foi o dia que a gente fez o desmame de cânula dele. E aí, antes disso, ele falava para mim que o que ele mais queria era andar e tomar um sol. E olha a foto, né, o vídeo, no caso, mas é um print da foto que eu consegui dele. E isso para mim é muito simbólico. Eu vou levar isso para qualquer lugar, porque mostra que a gente consegue trazer um paciente grave para casa e a gente levar ele para casa. Agora, imagina se ele tivesse ficado no hospital. A gente sabe qual seria o desfecho. Não por não ter qualidade do cuidado, mas por limite de recuperação funcional. A gente consegue reabilitar o paciente sim, é só ter vontade e ter conhecimento e insistir, ser desafiado. Então, o seu Sebastião, ele ficou muito tempo bem, chamou a equipe, eu não podia, porque eu já estava aqui em Brasília, para uma feijoada, e faleceu, acho que no ano passado, no final do ano retrasado, com qualidade de vida, né? Então, ele é inesquecível para mim. Então, a gente tem que incentivar a pesquisa, os terapeutas ocupacionais estarem cada vez mais integrados nesse tipo de desafio também. É uma minoria, mas é tão importante quanto a fisioterapia, e a gente tem que olhar para a saúde funcional. O melhor em casa olhou agora, né? A gente está olhando para a saúde funcional, então eu preciso do apoio de vocês. Mas não fiquem só no melhor em casa, levem para o atendimento domiciliar de vocês também, seja no sistema suplementar, seja no trabalho privado, né? Enfim, quero agradecer, então, aos fisioterapeutas pesquisadores, aos TOs, por estarem aqui também.
ao programa Melhor em Casa, né, que hoje que eu pedi para sair da assistência e hoje eu estou na coordenação. Isso para mim é uma honra, não tenho modéstia para falar sobre isso. Isso aqui para mim é o que eu vivo hoje, eu sou muito grato por isso. E eu creio que o 4% está disponibilizando esse espaço para a gente, não somente nessas aulas, mas nas discussões, né? Então, a gente discute junto nos bastidores, e isso é fantástico, a abertura que eu tenho com o doutor Anderson, com a doutora Flávia, com todo mundo que trabalha, Roberto, a Nayara, enfim, todo mundo, o João, que é meu companheiro lá de postos, enfim. E aqui, finalizando, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, mas o otimista ele vê oportunidade em cada dificuldade. Eu fico com a segunda frase, né? Então é Winston Churchill, e eu adoro essa frase porque quem se desafia, né? A gente vê oportunidade em tudo e a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Estou satisfeito? Não estou, porque eu sei que eu vou enfrentar o principal desafio, que é a adesão dos fisioterapeutas para utilizar a CBDF. Eu sei que é isso. Eu participo de um grupo de WhatsApp do Melhor em Casa, onde a gente vê as dificuldades, né? Mas não é uma crítica, é uma dor. Então a gente tem que trabalhar para tirar a dor. E é isso, gente. Eu acho que eu falei muito. Meu Deus do céu. Nem sei se está todo mundo aqui ainda. É isso. Muito bom, Tarcísio, obrigado pelas palavras aí, né? A doutora Flávia também está aí, não sei se tem, né? Se algum diretor quer falar, mas enfim. Acho que é o momento da gente também ouvir os colegas, né? Eu achei interessantíssimo essa linha de você mostrar, porque assim, tem o programa do governo, a saúde suplementar, né? Os planos de saúde é suplementar a pública, então ela está de alguma forma dentro desta, de alguma forma não, né? Ela está totalmente dentro dessa linha, né? Então, inclusive, um quadro que você apresentou, que é a matriz direcionada do cuidado, né? A recomendação do ponto, né, da rasa. Eu acho que assim, os níveis 1, 2, 3 e 4, né, de baixa a alta complexidade dentro da assistência domiciliar, eu acho que é importante os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais entenderem, porque por mais que ele tenha um paciente particular, convênio, autogestão, ou ele esteja como servidor contratado ou terceirizado da rede pública, né? Ele precisa de entender o nível de paciente, o nível de exigência que é de formação e qualificação dele. O uso da CBDF é muito mais, talvez, a pessoa travar e dizer que é difícil antes de conhecê-la, porque é extremamente útil, fácil né, de fácil usabilidade e traria indicadores de status funcional para a gente imprescindíveis, né? Por isso que esses trabalhos que a gente vem fazendo entre o Ministério da Saúde, CREFT 4, o CREFT 4 com outros órgãos como a INES, da Saúde Suplementar, na saúde baseada em valor, é tão importante se os fisioterapeutas entendessem a ferramenta que é a CBDF, né, que eles têm na mão, não só para a classificação diagnóstica, mas também até para um controle, né? Para mostrar para o paciente, mensurar e também para gestores, tomadores de serviços, enfim. É um dado muito palpável que se tem. Então, antes até de passar a palavra assim, é só mais uma vez te agradecer imensamente por estar aqui conosco. Não podemos cansar de parabenizá-lo pela ocupação, né, do alto escalão dentro do Ministério da Saúde, representando esse olhar para a saúde integral, né, e levando o nome da fisioterapia. Flávia, quer falar alguma coisa? Tô sem fone, vocês me ouvem bem? Escutamos bem e tivemos na tela cheiona, assim. Eu tô Você me está vendo muito pequenininho perto. aqui. Primeiro agradecer, né, Tarcísio? Eu falo que reunir com o Tarcísio é muito gostoso, porque a gente vê a paixão que ele tem, não só na fisioterapia, na saúde funcional, mas é uma paixão pelo SUS que eu fico muito encantada. A saúde pública necessita de pessoas assim, Tarcísio, que são modelos muito perfeitos, né? Aí a gente precisa entender como que isso gira para a gente, dentro da nossa esfera, a gente conseguir contribuir.
Quando a gente fala de saúde funcional, eu tenho um viés imenso de falar do CBDF, né? Então, eu tenho uma paixão que foi muito sofrida, mas que, graças a Deus, está aí um legado para o colega. Eu acho que não é o uso da CBDF que o profissional tem dificuldade, eu acho que é no processo avaliativo. Talvez a gente não consiga responder as perguntas que a CBDF faz, e isso eu acho muito sério. Outra coisa que eu fico muito preocupada quando você fala que a gente não tem dados, a gente não tem indicadores, é porque a gente não tem um prontuário bem feito, a gente não tem uma estrutura de avaliação bem feita, seja em qualquer setting terapêutico, né? Que a gente está falando da atenção domiciliar, mas a gente não entendeu que esse documento é o mais importante em tudo, né? Porque se eu não sei onde eu estou, não sei para onde que eu quero ir, e eu não sei o que eu usei, né? Que funcionou ou não. Então, eu acho que se a gente profissionaliza a nossa profissão, estrutura um prontuário, a gente estuda e conhece as ferramentas validadas de avaliação, que a gente preencher essa BDF é muito simples, né? Se a gente sabe responder as perguntas, ela é fácil de usar, ela está crescendo cada vez mais e a gente está entendendo que está precisando criar robustez para a nossa profissão. Quando a gente vê tanto o SUS quanto a saúde suplementar, quanto a sociedade, da importância na funcionalidade, na qualidade de vida, nós somos protagonistas nisso. Só que sem dado a gente não consegue mostrar a importância que temos nessa equipe multi. Tudo precisa ser mensurado. Porque o que a gente não mede, a gente não mostra, e o que a gente não mostra não tem valor. Então, e o valor que eu falo é valor de valoração mesmo, não de precificação. É o cerne de tudo. Então, eu acho que assim, na hora que você traz esse modelo, na hora que você explica os níveis de complexidade, quando a gente fala da funcionalidade como centro, tendo como base um dos indicadores, eu acho que basta a gente. E eu, particularmente, acho que no privado, atenção domiciliar e home care tem ganhado uma proporção de modelo de negócio muito legal. Reestruturando de uma visão empreendedora completamente diferente. Eu vejo grandes colegas ganhando um espaço, uma confiança da sociedade muito grande. Então, eu acho que compete a cada um de nós fazer isso crescer e colaborar tecnicamente com a profissão. Eu acho que a fisioterapia ela é feita e consolidada de ações individuais, né? Então, agora a gente tem um desafio em Minas, que vai ser um desafio gigante, mas a gente gosta disso, né? Esses dias um colega perguntou assim, como é que tá aí? Você tá uma loucura, mas é assim que a gente gosta. A gente gosta desses desafios e a gente se sabatinar mesmo. Acho que a gente fortalece assim, né? Vamos pôr a prova aí se isso é aplicável, se isso não é, e que cada um faça isso no seu território, sabe? Que as pessoas dominem ali o seu fazer para controlar essa saúde funcional e trazer impacto para a sociedade. Bom, eu gostaria, eu não consigo ver esse Microsoft Teams, quem está aí, né? Mas assim, tem o pessoal que atua em domiciliar, vem várias pessoas, Érico, Sabrina, Nice, tem várias pessoas acompanhando que são, né, da assistência, tem. Então, assim, queria abrir, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, né, trazer reflexão, tem muita gente aí participando que está na atuação, vi gente aqui da rede pública e da atenção, dos programas de atenção domiciliar de BH, né? Então, assim, quem quiser eventualmente fazer uma pergunta no chat, ou abrir câmera e microfone, ou só microfone, né, e perguntar, seria interessante. Tem aqui pergunta, ó, não, quem não mede a evolução não sabe o que está realmente tratando. Bom, alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Não, Anderson, Érica. Fique à vontade. Não é uma pergunta, é mais um comentário meu. Eu vou abrir a câmera só para vocês verem minha cara feia. Eu tô meio fanha, porque eu tô com rinite, vocês me desculpem.
mas eu realmente não conhecia esse programa. Eu estou na atenção domiciliar privada, trabalho tanto particular quanto para home care. E eu achei muito interessante você falar que... Ô, Érica, vou até você... te fazer um parêntese e você continua. Quando você fala que trabalha particular, beleza, a pessoa te contrata. Quando você fala que trabalha para a home care, se é para uma empresa, ela Uma empresa. provavelmente... Então, essa empresa ela está exatamente dentro desse programa, naqueles níveis de complexidade, não é isso, Tarcísio? Então, ela busca capital profissional exatamente para atender aquele perfil, aquela necessidade. Então, isso que é interessante. Você está no programa e às vezes Sem não saber. sabe. Exato. Sem saber. Então, assim, eu vi, né, você falando da capacitação de profissionais, que vocês têm o treinamento, e, sinceramente, eu acho que isso é o que falta na nossa parte de capacitação, porque a gente vê dentro do ambiente de atendimento domiciliar, né, muitas vezes o próprio paciente ou familiar do paciente reclamando do profissional. Já aconteceu várias vezes chegar em um atendimento por troca de profissional e reclamar do profissional anterior. Não, né, eu acho que quem fala de um fala do outro também. Eu acredito que devem ter falado de mim, não sou perfeita, mas assim, o que falta pro fisioterapeuta é uma capacitação. E a gente vê, a Sabrina tá aí, eu não sei quais colegas que estão aqui online que eu conheço, mas a gente vê que falta muito isso no profissional, falta capacitação para o que a Flávia falou, para precificar. Porque o profissional, ele chega aceitando qualquer valor que uma empresa, eu não vou citar, mas tem muitas empresas excelentes de atendimento domiciliar na saúde, né, do home care, e tem muitas empresas que são péssimas, ou seja, são profissionais explorando profissionais. Então, o fisioterapeuta ele não entrega um atendimento de qualidade, ele não está entregando serviço de qualidade. Eu vejo que já foi discussão até em grupos de fisioterapia, fisioterapeutas atendendo 15, 20 pacientes por dia. Eu, sinceramente, eu não dou conta. Eu atendo 6, eu fico exausta de 6 pacientes. Então, assim, eu realmente não conheci o programa, achei super interessante. E eu acho que é uma boa a gente expandir isso para outros profissionais. Infelizmente, nem todo mundo que está no nosso grupo SOS pode entrar aqui, mas é muito bacana estar aí disponível para o pessoal assistir depois. Sim, muito bom, Érica, muito bom mesmo. Acho que o Doutora, Tarcísio eu vai posso comentar alguma coisa. Antes do Tarcísio falar, rapidinho. só comentar, teve gente que perguntou ali sobre os desafios em Minas, né? Nós estamos, o CREFIT 4, numa cooperação técnica com a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, fazendo os estudos de resultados na saúde baseada em valor, e tem um piloto aí que está vindo, e aí a gente em breve divulga detalhes, mas é uma parceria Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Prefeito 4 e alguns municípios para fazer piloto de linha de cuidado na atenção domiciliar, né? E demonstrar aí o resultado da intervenção fisioterapêutica nos desfechos clínicos e resultados financeiros. Então, assim, somos modelo, né, Tarcísio? Sim, somos sim. Eu acho que, bom, antes disso, né, de comentar isso, doutora, só comentando o que a Erika disse, Erika, o nosso programa, ele, do Melhor em Casa, ele vai fazer 15 anos esse ano. Então, e olha só, você não conhece, talvez você seja de Belo Horizonte, não sei, mas enfim, em Belo Horizonte nós temos várias equipes do programa Melhor em Casa. Eu, geralmente, às vezes, eu vou para a visita, fazer visita. Nós temos um piloto dentro do Melhor em Casa de Belo Horizonte, que é uma gestão de dados, de informação, que a própria equipe desenvolveu para deshospitalizar mais rápido. Enfim, então, o Melhor em Casa em Belo Horizonte é também um exemplo, assim, uma referência, que eu quero dizer para a gente, eventualmente, sim. Então, assim, o desafio da capacitação é em todo lugar. Não pense que é fácil capacitar no SUS, porque eu estou tentando organizar isso. E capacitar remotamente é muito diferente de você criar um momento de capacitação mesmo, né? Então, a gente diferencia qualificação, que é o que a gente está fazendo aqui com vocês, que é provocar a utilização da CBDF, né? Inserir o conhecimento para ir atrás também.
que a gente também pode se capacitar, né? Eu acho que esse é o diferencial do profissional. E quando você fala da sucatear, né, para qualquer preço, mas está aí uma ferramenta para você gerar o seu valor, né? Eu sou diferenciado, eu quantifico a qualidade do meu tratamento, então eu tenho esse valor. Bom, é isso. E o que o doutor Anderson falou, realmente a gente está tentando trabalhar aí já na inserção de um projeto piloto, eu acho que vai trazer muito de tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente vai ver isso um pouco na prática, né? A gente vai encontrar desafios, enfim, mas é um desafio legal que a gente vai ter aí pela frente. O Luiz quer falar também. Boa noite. Tá. Como é que vai estar, Tarcísio? Tudo bem? Doutor Anderson, doutora Flávia? Tarcísio, eu tenho uma dúvida. De repente, você mencionou aí durante a sua apresentação sobre a assistência do sistema público, né, de saúde e da assistência privada, né, que seria o caso da ANS. Mas a gente sabe que às vezes isso mescla, né? O paciente, às vezes, no primeiro momento, ele é atendido pela iniciativa privada, às vezes a iniciativa privada não cobre, ele é passado pelo SUS ou vice-versa. Qual que é a visão do Ministério com relação a isso sobre os profissionais? Porque eu falo assim, o SUS não tem o número de profissionais para atender a demanda toda do sistema. E a iniciativa privada do mesmo modo. Às vezes tem uma interlocução, né? Algumas prefeituras contratam, por exemplo, eu estou vendo São Paulo contratando empresas de home care para dar suporte para o SUS, e vice-versa. Qual que é a visão do Ministério com relação a essas demandas assim, que estão fragmentadas, vamos colocar dessa forma? Tá bom, Luiz, acho que para a gente não fugir muito do tema, eu vou tentar ser um pouco objetivo em relação à sua questão. E a propósito, né? Muito prazer te reencontrar aqui também, Luiz. A gente se conhece, enfim. Eu acho assim, a visão do Ministério. Eu não posso falar enquanto Ministério, eu posso falar como um braço do Ministério. E a gente, nesse sentido, a gente enfrenta uma grande dificuldade, né? A doutora Flávia veio falar de que as equipes de home care elas estão se inovando enquanto nos seus processos, enquanto empresa, ganhando espaço. E, ao mesmo tempo, isso para a gente, dentro do setor público, é um momento muito delicado, muito perigoso, porque a gente enfrenta muito, por conta da questão médico-cêntrica e hospitalocêntrica, grandes processos judiciais. Não que nós enfrentamos, mas já estão judicializando o cuidado. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a sua questão, porque nós não temos força de trabalho suficiente para atender todo o domicílio do Brasil. E nem o setor suplementar tem isso. Mas, quando tem um viés que torna mais complexo ainda o cuidado com uma visão hospitalocêntrica, isso tende a piorar. Então, eu estou problematizando mais ainda a sua questão, porque eu não tenho a resposta para você. O que a gente faz é potencializar a rede de atenção à saúde. É isso que eu estou apresentando para vocês. É tentar fazer o quê? O saving, alocar recurso, potencializar o cuidado, para que a gente consiga realmente tornar o SUS sustentável. Agora, falar para você que um dia a gente vai chegar numa utopia também. Eu tenho um fisioterapeuta por pessoa existente, né? Não existe isso e nem a suplementar. Mas, assim, eu não sei te responder, mas o meu papel, enquanto membro da coordenação do Ministério da Saúde, é que não tem essa resposta. O que a gente procura fazer é potencializar cada área da rede de atenção à saúde para que a gente tenha menos impacto. E, olha, isso vai piorar, porque a gente está envelhecendo e vivendo mais, como eu disse no começo. Então, é elaborar estratégias de sustentabilidade, com tecnologia leve, principalmente. Tá bom? É a minha visão. Não sei se respondeu, porque eu acho que isso gera um debate gigante, né, que vai além da questão de saúde funcional na atenção domiciliar. Bom, tem uma colega fazendo uma pergunta aqui. Basicamente, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui só um minutinho. Põe aqui, ó. Tarcísio, estou num internato rural na cidade X. Devido à grande demanda, por vezes é muito complexo estruturar uma avaliação
cinético funcional mais detalhada, ou atingir o número de atendimentos que esse paciente necessita, de acordo com o que você comentou dos classificadores. Isso parece que foi de grande valia para mim neste momento. Mas gostaria de saber de você como lidar com esse processo de alta ou encaminhamento quando o paciente e a família apresentam uma vulnerabilidade de suporte ou o paciente apresenta resistência em se desprender, que mensagem é grande, daquele cuidado fisioterapêutico. É uma pergunta, a Natália, né? Natália, é uma ótima pergunta, porque você tem visão de rede, né? E isso para a saúde coletiva é importante demais. Então, eu vejo assim, se eu entendi bem a sua pergunta também, né? Devido à grande demanda, né, que a gente tem ali, a avaliação de cinética funcional, de repente eu tenho vários pacientes para atender, como é que eu vou estruturar uma avaliação bem feita, mais detalhada para atingir o número? Então, você vai identificar qual é a deficiência, o que mais está demandando de limitação funcional do paciente. Você não vai fazer uma avaliação funcional geral de intestino, enfim, eu estou, né, exagerando aqui. Eu estou só abrindo isso para a gente entender melhor. Então, você vai identificar. E a partir do momento que você vai dar alta com esse tipo de recomendação, lembrando que é uma recomendação. Olha o que você disse, né? Se o paciente não tem suporte, é um fator contextual. E você tem o dever de não dar alta para esse paciente quando você não tiver segurança na transição do cuidado. Só que você lembra que eu falei que você não trabalha sozinho? Você tem que ter uma articulação de rede. Eu não sei se você trabalha no setor público, e eu queria até saber se tem gente do Melhor em Casa aqui. Não sei se você trabalha no setor público, mas está falando de uma cidade, né, que tem um internato rural. É de internato, né? Enfim, no estágio. Então, você tem que articular com a rede. Se for setor público, obrigatoriamente você tem que articular com a rede. Você não vai dar alta simplesmente, né? Esse estágio está vinculado no mapa da rede pública. Ele está integrado na rede. Sim. Então, e aí, doutora, obrigatoriamente você tem que ter uma articulação em rede. Não é uma decisão só da Natália. É uma decisão multiprofissional. Então, tem que ter um assistente social, mesmo que não esteja no internato, mas na rede No da atenção primária. matriciamento, na regulação, né? Isso, exatamente. Ele não pode ficar solto, né? Enfim. Mas, assim, eu entendo que se ele tem condições de alta, ele volta para promoção de saúde, educação de saúde, se for nesse sentido que eu estou entendendo, né? Então, às vezes o paciente ele não tem critério funcional de alta, mas ele pode ser acompanhado por outro ponto da rede. Por isso que a gente está investindo também na Política Nacional de Cuidado Paliativo, não olhando para fim de vida, mas olhando para o cuidado em qualidade, né? Contínuo, integrado e desafiador. Não sei se eu respondi, Natália. E acho assim, até um exemplo que a gente tem de experiência foi a cooperação técnica que o CREFITO 4 firmou com o município de Cabeceira Grande. E quem teve pelo CREFITO em Cabeceira Grande foi o outro membro, né, da nossa Comissão de Saúde Pública, da mesma comissão da qual você faz parte, que eu acho que é até contemporâneo seu de faculdade, né, o doutor... Nossa, fugiu o nome, João Carlos Naldoni Júnior, de Poços de Caldas. Sim, nós nos formamos juntos. Ele que teve em Cabeceira Grande. Então, só de estruturar o fluxo... Ficou mudo o seu microfone, doutor Anderson. Alguém me mutou. Só de articular o fluxo, né, e organizar a rede, já diminuiu fila de espera. O paciente já entra dentro de um esquema sabendo que na hora que ele atinge tal nível de estado funcional, ele vai para o ambulatório ou vai para programas coletivos. Então, assim, porque especialmente em rede, né, municípios muito pequenos, como Minas tem, né, 853 municípios, então tem de todos os postos, às vezes tem muita pressão, não só da família, mas também política, para manter né, a pessoa dentro da linha de cuidado. Então, quando você tem isso claro, de critérios mensurados e acompanhando, você consegue dar essa alta com segurança ou fazer a transição de cuidado também com a segurança e a previsibilidade, né? Eu acho que isso é interessante.
Tem uma colega que colocou aqui, ó, pesquisando recentemente sobre EMAD, vi que no PNCP tem a EMAD-R, que também é multidisciplinar, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, TOs, psicólogos e outros. Belo Horizonte tem este também. Sou fisioterapeuta, não pude iniciar a profissão por estar com o marido há 6 meses hospitalizado. E agora recebi proposta para internação domiciliar. E essa palestra enquadrou no meu momento atual. É porque muitas vezes a gente até confunde a terminologia, né? Da intervenção domiciliar com home care, né? O home care é exatamente a internação domiciliar, né? Mais ou menos, né? Exatamente. Para o home care é internação domiciliar porque tem esse contexto de 24 horas, né? Mas, assim, é um contexto ainda que nós, no Ministério da Saúde, a gente não defende muito, porque para ter uma sustentabilidade, isso vem muito do que o Aloysio trouxe, a gente tem que potencializar o cuidado também no domicílio. E aqui, aproveito, tem até uma pergunta, doutor Anderson, que vai complementar, já já eu volto com a Rogério, que tem alguém que falou para mim que o cuidador também faz fisioterapia. Não, não é assim, ninguém faz fisioterapia. A gente capacita para manter um pouquinho, né, tipo assim, mobilização, para evitar lesão por pressão, educação em saúde, isso. Né? Agora, se alguém fala que faz fisioterapia, a gente tem que pegar o prefeito e tentar fiscalizar, né, doutor Antes? Mas, assim, sim, eu acho que Perdão. muitos profissionais acabam falando mesmo, profissionais não, cuidadores, eu fiz a fisioterapia no paciente, mas, assim, é que não tem letramento em saúde. Nós não recomendamos que nenhum cuidador desenvolva atividades de fisioterapia. Nós recomendamos a capacitação de cuidadores para qualidades que envolvam a manutenção da vida no domicílio. Não é que eles vão intervir para agir no momento de urgência e emergência, né? Até que o treinamento chama SAMU, É a enfim, orientação domiciliar que você é daria, né? orientação. Seja o Isso. cuidador familiar ou o cuidador profissional, né? Ele vai seguir a orientação domiciliar e garantir que o paciente tenha que adira ao programa que você prescreveu para o domicílio, né? Isso. E a pergunta da Rogéria aqui também, a PNCP é a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Não, ela não tem uma EMAD-R, ela tem a EMCP e a EACP. Ela não está mais na nossa gestão, já esteve. E só que sim, ela tem equipe multiprofissional também para o cuidado paliativo, mas não é o cuidado propriamente dito, é apoio a toda a rede. E Belo Horizonte ainda não tem, que eu saiba, mas possivelmente logo vai ter. Muito bom. A Rogéria está vai ali, ó, o marido dela talvez vai ser deshospitalizado pelo Melhor em Casa. Olha que legal. Depois você me fala se deu tudo certo. Mas sim, sequela de TCE, infelizmente. Então, é um perfil de paciente que realmente a gente vai levar, né, para o cuidado do domicílio e é mais humanizado, Rogério, né? Vai estar com você ali, até porque, olha só, muitos pacientes que ficam em internação prolongada, não deshospitalizados, muitas crianças vivem isso. Os companheiros, as mães, os pais adoecem muito, né? Então, eu, por exemplo, eu conheci uma mãe em Teresina que há 14 anos ela vivia dentro do hospital. Então, ela perdeu toda a vida dela. Imagina, então você estende, né, a doença num olhar social também. Então, trabalhar com levar para casa é mais humano, né? E não estou falando que é um desfecho para vocês, mas eu falo assim, a gente tem que trazer essa questão humanizada do cuidado no domicílio. Você vai ter muito apoio com a equipe, porque eu sei que a equipe do Melhor em Casa de BH é bem qualificada. Muito bom. Bom, Teve uma situação, só uma perguntinha. Teve uma Eu situação que também quero apareceu. falar. Pode falar primeiro. Pode concluir, pode concluir. Teve uma situação que apareceu lá no grupo, uma conversa, de que os fisioterapeutas do centro de saúde iam visitar o paciente uma vez e depois dava alta para o personal, vamos dizer assim. E eu queria saber como que esses profissionais que estão dentro do centro de saúde são instruídos para dar essa alta e falar que já pode ir para um personal ou ir para uma academia, sendo que o paciente teve um atendimento ou 2 atendimentos, vindo ali do posto de saúde.
Ô, Érica, eu não tenho gerência para responder sobre a atenção primária, mas nós entendemos, né, com o olhar da saúde coletiva, dentro da atenção domiciliar, é que você não está falando da atenção domiciliar, né? Você está falando ali né, exatamente do trabalho de educação em saúde, no posto de saúde, deu a alta, vai para o personal. Dentro da modalidade de atenção domiciliar, a gente tem modalidade AD1, AD2 e AD3. O AD1 é a atenção primária que cuida daquele paciente que tem autonomia, pode estar evoluindo com alguma condição crônica. O AD2 e o AD3 são aqueles pacientes que agudizam e precisam de tecnologia dura, como o AD3, por exemplo, eventualmente. Eu não posso te responder qual é o critério diretriz de atenção primária, embora a gente saiba como funciona, que é a educação em saúde mesmo, né? Não dá, assim, a atenção primária ela não tem suporte para fazer reabilitação no domicílio com frequência. Ela vai fazer a vigilância com olhar de reabilitação. Está se estudando um movimento hoje de ter um núcleo de reabilitação na atenção primária, o que eu acho desafiador, mas eu acho isso muito bom. Mas isso é um longo caminho, tá? Então, assim, eu não posso te falar como isso vem acontecendo, porque não faz parte da secretaria no qual eu trabalho, porque é da atenção especializada dentro do domicílio, tá? Mas, sim, se você tem essa ferramenta CBDF, você pode comprovar, inclusive, da alta da atenção primária. Quando eu falo alta, do olhar da alta, pensando num possível risco. Aí ele volta só para a vigilância. Então, a atenção, quando ele está na atenção primária com possível risco, de repente, uma orientação para a oxigenoterapia é suficiente. Uma visita é suficiente. Entendeu? Então, a gente também não pode banalizar o trabalho do fisioterapeuta na atenção primária, porque ele entra nas diretrizes da vigilância, né? Do trabalho da reabilitação com um olhar de prevenção e promoção de saúde. Sabrina, Oi, boa noite, tudo bem, Tarcísio? boa noite. Muito obrigada aí por compartilhar a sua experiência. Eu acredito que, pelo menos para mim, agregou bastante. Eu, assim, na teoria, eu também não conhecia o programa, mas vi que eu faço parte do programa, isso eu achei muito interessante. Mas há um tempo atrás, eu atuava em hospital, então, assim, quando eu me formei, o que vinha na minha cabeça era hospital e eu, assim, eu não me sentia muito bem atendendo domiciliar. Eu achava, assim, muito invasivo ir na casa do paciente, estar ali naquele ambiente, fazendo parte da família. Era assim, eu não me sentia bem. Só que aí o tempo foi passando, alguns professores, não, domiciliar é legal, é melhor do que hospital, o que você ganha no atendimento, é o valor do seu plantão. Comecei a trabalhar com atendimento domiciliar. E eu senti uma carência muito grande, porque o domiciliar, ele é visto como igual você falou aí, é um bico. A pessoa forma, eu vou ganhar experiência no domiciliar. Eu vou atender aqui no domiciliar, vou ganhar uma experiência e depois eu vou abrir uma clínica, eu vou trabalhar em hospital, eu vou tentar um concurso, mas a porta de entrada é o domiciliar. E eu sinto que hoje eu não sei como funciona a parte de fiscalização, porque eu sei que tem uma barreira que hoje o fiscal não pode entrar na casa de um paciente para poder estar ali olhando, acompanhando o atendimento. Mas quem sofre toda essa consequência é o paciente. Hoje nós temos aí fisioterapeutas no atendimento domiciliar sobrecarregados, atendendo 20, 30 pacientes dentro de um período aí de 6, 7 horas. Então, assim, eu não sei se eu estou fugindo do contexto, mas Impossível. como nós estamos falando aqui de domiciliar, e eu não vou falar que é o produto final, mas o que a gente tem que entregar e prezar é pela segurança e a qualidade de vida do paciente, que é o que a gente aborda isso o tempo todo. Só que eu acredito que hoje a gente não consegue entregar qualidade pela demanda. Hoje aí, como virou um nicho aí, né, de mercado, todo mundo abrindo empresas de home care, inúmeras empresas. Então, assim, eu tenho uma demanda no bairro tal, eu quero profissional tal. Eles não me perguntam se eu sou capacitada para tal atendimento. É um paciente com oxigênio. Peraí, você sabe o manejo? Você sabe o que fazer? Não, mas vai assim mesmo. Então, assim, hoje tem muito disso, isso eu posso te falar com propriedade, porque já me chamaram para atender a área de pélvica, eu não sou da área de pélvica, eu falei, olha, não é minha área, não, mas não tem problema não, não tem mistério, pode ir. Então, eu sinto muito essa carência
de fiscalização, com relação, igual a colega estava falando aí, de problemas para avaliação. Isso também se encontra no home care, porque o profissional ele tem 15 minutos para atender um paciente. Eu não falo de uma visita, eu falo de atendimento. Então, Mas como que aí o paciente, você me desculpa, mas assim, a gente pode fazer uma campanha para os pacientes denunciarem esses profissionais, porque a gente tem uma resolução de parâmetro assistencial, né? Uhum. E aí, assim, na verdade, os profissionais é que são passíveis, de fiscalização, né? E aí o paciente pode Isso. documentar isso, a gente pode fazer uma campanha dessa. Eu acho, igual eu tô te falando, a maioria das vezes o profissional chega na casa do paciente, o paciente acha que ele está ganhando aquilo ou do convênio ou do SUS como um bônus. Ah, isso aqui é um bônus, eu estou ganhando, eu não vou reclamar. Então, assim, ele não consegue ter uma ideia do que é um bom profissional, do que é um profissional ruim. Talvez foi só aquele profissional que foi na casa dele e pronto, acabou. Então, assim, eu sinto uma falha nisso. Com relação à capacitação também, eu estava falando aqui agora que são em inúmeras demandas, com as suas especialidades, mas hoje todo mundo quer viver de agenda cheia, todo mundo só quer saber do volume, e quem sofre é o paciente. Então, já que nós estamos aí falando de marcadores, de avaliações, eu acho que vai ser muito difícil com relação a isso, porque às vezes nenhuma avaliação tem. O profissional vai lá, coleta uma assinatura, dá um oi, Gente, afere olha só, pressão. eu vou até para a gente caminhar para o fechamento aqui. Sim. Mas, assim, sobre essas colocações, né, assim, de que assim, não tem avaliação, não tem prontuário, eu acho que, assim, isso extrapola até uma fiscalização de conselho só, né? Então, assim, eu acho que é importante trazer isso aqui, né, até para a gente encerrar, porque, assim, sob o ponto de vista normativo do conselho, existe resolução de prontuário, né? Sob o ponto de vista de Código Civil, tem prontuário. Existe uma lei federal de prontuário. Existe na Constituição, desde 1988, por causa da oitava Conferência Nacional, que colocou como um direito de todos, dever né, do Estado, a garantia de tratamento, e a gente deixou de ser supérfluo. Então, assim, esses pacientes são subsidiados pelo SUS, todos, porque se ele faz pelo SUS, é SUS direto, se ele faz na saúde suplementar, é suplementar à pública, se ele faz no privado, ele restitui imposto de renda. Então, assim, todos a nossa assistência, a gente tem que ter prova material do que foi feito, documentado, e assim, e a responsabilidade civil, administrativa e penal, ela está dentro do fisioterapeuta. É o profissional de saúde que assume para si todas as responsabilidades da assistência. Então, assim, em que pese ele está dentro de uma casa fechada, né, do ambiente privado, tudo dá certo para ele, né, nessa transgressão ética, civil, penal, seja ela qual for, né, enquanto não tem uma intercorrência em que tenha algo para investigar. Então, assim, e aí, assim, a gente vem, né, eu particularmente desde 2016, por exemplo, né, trabalhando na questão da educação, lutando contra a precarização do ensino, a gente vê que o marco regulatório do governo federal traz algumas questões que acabam regulamentando o ensino de uma forma que não é o que os conselhos queriam, o que gostariam. E assim, mas os profissionais, eles têm esse ônus de responsabilidade civil em todas as áreas, e é muito aquele negócio assim, eu sempre vejo placa assim, você está sendo filmado. Você não precisa estar sendo filmado para fazer o certo, né? Então, acho que isso é algo que tem que ficar muito claro para todos os profissionais, que assim, é, independente de uma fiscalização longitudinal, de um paciente denunciar, de uma operadora denunciar, de alguém ter uma intercorrência, você tem inclusive como verificar retrospectivamente na prova material. E aí, assim, existem várias formas de materialização desse feito. Então, eu acho que assim, eu acho que aqui fica para a gente uma Uma linha da política, reflexão. né, Tarcísio? E, ao mesmo tempo, esse alerta de que, tipo assim, não tem como falar assim, eu não faço porque não dá tempo. Não, você tem que fazer,
Então, se o termo está errado, isso tem que ser ajustado e esse custo de operação, ele tem que estar, seja em qual modalidade for. Moçada, 10h05, né, colegas? Então, assim, acreditem se quiser. Eu, particularmente, tenho outra reunião agora, né, na sequência. E Tarcísio, não tem como te agradecer, parabenizar, né, pelo dia de hoje. Tenho certeza que nós teremos outras oportunidades, como já tivemos, né? Aqueles que estão na área, interessam pelo tema, na TV Crefito 4, no canal do YouTube, tem várias atividades institucionais de atenção domiciliar, várias capacitações, seja da captação de pacientes, precificação, negociação, indicadores assistenciais. Então, tem muito conteúdo para aqueles que quiserem buscar, né, uma linha de entendimento, bem como as nossas atividades presenciais, né, que a gente tem no calendário de atividade institucional. Então, agradecer a todos que ficaram até aqui, né, e nos colocar à disposição em próximas atividades, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite, Tarcísio, boa noite, Flávia, boa noite, Obrigado. Obrigada. doutor José Avelino, doutora Tchau, todo Ália, um mundo. abraço, até mais, gente, tchau, Obrigada. tchau, colegas, até Obrigado. mais. Tchau, tchau.